Pessoal, então, boa tarde a todos e a todos, sejam todos e todas bem-vindas. Hoje a gente tem uma reunião, a gente começou a fazer uma reunião diferente, teóricas, práticas de campo. Essa é a primeira reunião teórica, então, inicialmente, em nome da Universidade Federal da Paraíba, especialmente do PPGA e do GPCIB, professora Sheila, a gente agradece imensamente sua colaboração conosco, tá? Li seu artigo, por isso que eu fui passar um e-mail para a professora aí pedindo ajuda e colaboração. Tá? Então, a gente vai estar na nossa tarde hoje a discussão de 14 até 16. Eu conversei com a professora que ela de falar 40 a 1 hora e depois a gente fazer nosso questionamento, o debate aí sobre teoria da identidade social. Tá? A professora doutora Sheila Cristine Santos Fernandes é professora bolsista produtividade 2 do CNPq, nível 2 do CNPq, possui graduação em Psicologia e mestrado em Psicologia Social pela UFB, pela nossa casa, ficamos muito felizes por isso, professora. É doutora em Psicologia Social pela Federal da Bahia, é professora associada da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, ao qual eu e Renato fizemos parte, com muita honra. É coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, PPGP, da UFAL, e atua na linha 1, Subjetividade, Políticas e Processos Psicossociais. É líder do Laboratório de Investigação em Cognição e Comportamento Social, LAICOS, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas. Tem experiência na área de Psicologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas: crença, atitudes e relações intergrupais. Ela tem diversos artigos publicados nacionalmente e internacionalmente, entre eles sobre racismo, preconceito, relações sociais digitais, influência da mídia no comportamento infantil, relações interpessoais, entre diversos outros artigos. Então, a nossa discussão hoje é sobre a teoria, e a professora tem uma teoria da identidade social, e a professora tem uma larga escala aí, e experiência nessa discussão sobre o tema. Os textos foram compartilhados, professora, e os colegas leram para a gente fazer esse debate com você. Então, mais uma vez, em nome do PPGA, da UFPB e do GPCIB, a gente agradece a sua parceria, a sua boa vontade conosco. Seja bem-vinda, muito obrigado e fique à vontade. Eu que agradeço o convite, recebi o convite até com uma certa surpresa, né? Onde será que o Nelson me encontrou para fazer esse convite? Como é que eu posso colaborar com o trabalho de vocês? Então, é um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu gostaria que você compartilhasse, então, a tela da apresentação. Hoje, gente, a gente vai conversar sobre o assunto, tá? Eu não me consideraria uma expert, eu acho que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que todo investigador se sente nessa posição. A gente consegue levantar muito mais questões do que trazer respostas sobre os assuntos que a gente trabalha. Então, a ideia mesmo aqui com vocês é tentar problematizar o assunto, ver em que medida esse suporte teórico, né, da teoria da identidade social pode colaborar com os trabalhos de vocês. Aí eu peço que vocês me parem, né, quando eu estiver aqui apresentando, para trazer questões, sugestões, exemplos. Eu acho muito importante que a gente consiga fazer muito mais do que uma apresentação de fato, um diálogo, uma conversa, para que a gente consiga aproximar esse construto tão importante aqui para a gente do que a gente faz, né? Então, como o professor já disse, eu sou professora aqui da UFAL, eu entrei aqui na UFAL em 2009. A minha trajetória, de fato, começou na UFPB, eu sou paraibana, eu fiz psicologia aí na UFPB, né? Então, estou de volta, estou aqui com vocês, me sentindo em casa de fato também. Então, eu fiz a graduação, terminei a graduação acho que em 2002, alguma coisa assim, e já ingressei no mestrado, que também foi desenvolvido aí na UFPB. No momento do desenvolvimento desse projeto, a gente iniciou os estudos considerando o tema principal, o tema central como preconceito, tá? Então, de lá para cá, esse sim tem sido o tema. A teoria da identidade social, ela entra muito mais lá para 2007, quando eu entro no doutorado, tá? Então, fiz um mestrado aí,
Trabalhei por alguns anos em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, fui professora substituta e também trabalhei em algumas instituições privadas, que eu acho que, para grande parte de nós docentes, essa é a trajetória, enquanto a gente está fazendo a nossa formação, a gente ingressa em instituições privadas, o que traz muita e muita experiência para a gente, né? Uma forma diferente, principalmente quando a gente é estudante de instituição pública, a gente acompanha uma forma diferente, uma interação diferente no que se refere à relação professor-aluno, instituição, pesquisa, extensão e todos esses aspectos inerentes à formação. Então, ainda em Aracaju, o que estava mais próximo para que eu pudesse realizar e continuar a formação era a Bahia, né? Porque a gente, naquele tempo, ainda não tinha a pós-graduação, mestrado, doutorado na UFES, a Federal de Sergipe. Então, foi quando eu iniciei o doutorado. Aí, no doutorado, já outros construtos de interesse, outras variáveis e outras teorias passam a fazer parte da minha formação, né? E é quando a gente inicia o estudo sobre a identidade social, porque quando a gente começa a estudar o preconceito dentro do campo das relações interpessoais e intergrupais, em algum sentido, muito do que a gente aprende, que é compartilhado por diversas evidências, está no nível dos processos cognitivos. E, na medida em que a gente vai aprofundando esse conhecimento, a gente consegue aprender que os processos cognitivos, eles não têm nenhuma colaboração efetiva para o estudo da psicologia quando a gente está tratando das relações interpessoais. Então, entender como as pessoas se relacionam com o contexto, com o meio social, com os grupos que fazem parte, se torna fundamental para a gente entender como era o caso do meu construto central de interesse, né? Eu já coloco aqui como o meu, que era o preconceito. Então, a identidade social, ela entra com essa função principal de dar um suporte no campo das relações intergrupais e interpessoais. Então, eu fiz a formação no doutorado em Psicologia Social na UFBA, e nesse período foi quando eu ingressei na Universidade Federal de Alagoas, estou até o presente, né? Foi em 2009 que eu cheguei aqui, me mudei mais uma vez, e continuo com vínculos com a UFPB, porque meus primeiros professores, colegas agora de profissão, são de lá, e diversos estudantes que de lá saíram também, que estão em outras partes aqui do Brasil e também em outros países, a gente continua trabalhando, né, em parceria, realizando pesquisas, discussões, participando de atividades como essa que a gente participa agora, né, palestras, mesas redondas, e aí a gente não estreita ou reduz esses vínculos, pelo contrário, quanto mais a gente pode ampliar, eu acho mais favorável para o nosso desenvolvimento e de modo que a gente possa agregar, né, conhecimento, compartilhar, conversar, e vi que vocês também trabalham aí com alguns elementos das redes sociais. Está tendo um eco agora. Melhorou. Então, eu coordeno o Laboratório de Investigação em Cognição e Comportamento Social. Esse grupo ele foi criado em 2015. Antes disso, a gente estava fazendo parte de outros grupos que tinham um interesse em comum. Os temas de interesse praticamente são esses que já foram mencionados, né? Relações intergrupais, processos de exclusão, enfrentamento. É interessante que, de um tempo para cá, acredito que de uns 3 anos para cá, para ser mais exata, eu recebi o convite de fazer parte de um grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que trabalha com psicologia positiva, e a gente sempre se questionou, eu digo do nosso grupo, né? O que é que a gente que trabalha com algo que é negativo do sujeito, violência, discriminação, preconceito, vai fazer num grupo de psicologia positiva? A psicologia positiva é uma área da psicologia que se debruça a estudar as virtudes humanas, tá? Alguns até confundem a psicologia positiva com o positivismo. Não é nesse sentido o termo positivo. O termo positivo é porque se percebe que ao estudar os conceitos benéficos, profícuos do ser humano, se descobre muita coisa também sobre os conceitos negativos. E aí é nesse sentido que esse convite foi muito bem-vindo, e de lá para cá eu faço parte desse grupo, né? O grupo se chama Grupo de Trabalho em Psicologia Positiva e Criatividade, e a gente constrói instrumentos de avaliação na área da psicologia positiva, e eu, particularmente, e o nosso grupo, a gente busca associar esses construtos positivos a formas de enfrentar
o preconceito, a discriminação e os processos de exclusão. Para ser mais exata, a gente trabalha também com o grupo de pesquisa Cognição Social e Representações da UFBA, nesse mesmo sentido de compartilhar o que a gente faz, com o grupo de pesquisa sobre estudos da universidade, que é também da UFBA, e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nesse contexto aqui do grupo de trabalho da psicologia positiva, tá? Que mais que eu posso falar para vocês em termos de apresentação? Atualmente, o nosso grupo tem cerca de 15 integrantes, né? A maioria são estudantes de graduação, temos estudantes de pós-graduação também, aqui a nossa pós-graduação, ela só tem o nível de mestrado, estamos ainda na busca do doutorado, né? E com com esse contexto que a gente tem agora tem sido muito mais difícil, muito mais complexo, mas a gente está se preparando para isso. E aí, como eu disse para vocês, vamos fazer esse bate-papo aí de forma mais informal mesmo. Então, sempre que vocês quiserem perguntar alguma coisa ou acrescentar, é só pedir para parar que a gente acrescenta, tá? Pode passar, por favor. Então, em linhas gerais, a fala que eu trago para vocês hoje vai tentar responder alguns tópicos que foram apontados no artigo que eu sugeri como leitura para vocês, para que a gente pudesse fazer essa discussão de uma forma mais dialogada, né? Então, a primeira questão que a gente busca pensar, né, busca refletir, é de que forma ocorre o desenvolvimento da pertença grupal. Como é que a gente, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, desenvolve esse senso de pertencer, né? Porque esse senso de pertencer a gente vai entender quando a gente vai acompanhando aí as evidências teóricas e empíricas que é desenvolvido, não nascemos com esse senso. Isso é um senso que vai sendo muito trabalhado paralelamente às emoções, ao afeto, ao valor que a gente atribui a essa pertença e como que essa pertença, que na verdade já é a segunda questão, é responsável por desenvolver dentro do quadro das relações interpessoais esse afeto muito maior que a gente dirige ao nosso próprio grupo, né, que a gente chama de endogrupo, ou uma certa rejeição aos grupos externos. Em outras palavras, a todos aqueles outros grupos que não fazem parte do que a gente chama de nós. Então, é interessante lembrar aqui que a gente faz parte de diversos grupos, tá? Na vida comum, na vida cotidiana, a gente faz parte de diferentes grupos sociais. Desde o grupo menorzinho, mais micro, dentro de uma coisa mais muito próxima, né, que é a família, que é a própria casa, como desde a escola, desde a universidade, grupo de trabalho, e a gente vai ampliando. Aí lá na frente, raça, cor, gênero, tá? E aí, essa pertença, ela é dotada de um valor. Qual é o nível, a magnitude desse valor? Qual é a valência desse valor? Eu atribuo um valor positivo, um valor negativo, e isso é responsável por construir quem eu acredito que sou. E eu gosto muito de utilizar, né, nessa frase, eu acredito que sou, porque quem eu acredito que sou não é a pura verdade de quem eu sou, tá? É apenas uma construção, interpretação que eu faço através das minhas experiências. Nossa terceira questão, né, para refletir, esses processos que a gente trata aqui podem ser utilizados para explicar o preconceito e a discriminação social? Aí sim, de que forma? Que forma que esses processos de se sentir pertencente, integrante, dessa interação que a gente constrói com relação aos demais grupos que a gente faz parte, os outros que a gente não faz parte, de que modo que isso pode me fazer construir determinadas crenças que me fazem rejeitar outros grupos sociais. E, por fim, eu trago uma questão, mas que eu deixei já em azul, porque não vou trabalhar nela, mas a gente pode tocar nesse assunto, né? Qual a relação dessas questões com a ameaça dos estereótipos? Né? Que é um tema bem legal aqui nesse contexto, considerando que quando a gente pensa em relação à aprendizagem, quando a gente pensa em relação ao uso das redes sociais, quando a gente pensa em relação a todos os tipos de interação social, em que medida a construção dos estereótipos podem servir como ameaça à identidade social das pessoas, tá? Aí pode passar.
Então, nós temos diversos construtos envolvidos, tá? Eu não sei como é que vocês estudam no curso de vocês, pode voltar, estudam no curso de vocês em nível de graduação e pós, assim, conceitos, construtos e teorias da psicologia, eu não sei em que medida vocês aprofundam isso. Mas é interessante a gente pensar que para a psicologia a gente tem duas ênfases, tá? No mínimo. A gente tem os construtos, que são as variáveis de interesse, ou seja, o conceito, a definição, a delimitação de objetos de estudo, mas a gente tem também os processos cognitivos através dos quais esses construtos são formados, por isso eles se chamam de construtos, tá? E quando a gente fala de um conceito, de uma teoria como da identidade social, diversos construtos e processos estão envolvidos. O que é que muda nas explicações que a gente traz? O ponto de vista de onde a gente está falando, a perspectiva teórica, a linha de interesse, a epistemológica, vai mudar. Então, aqui, como eu faço parte de uma área da psicologia que se denomina psicologia social e que, por natureza, já é diversa, eu costumo até indicar que a nossa área é psicologia da cognição social, porque a gente também se interessa pelos processos. Vocês vão observar que a gente fala em muito sentido aqui, tanto dos construtos como dos processos psicológicos que subjazem esses construtos, essas variáveis, tá? Na UFAL, aqui, né, na Universidade Federal de Alagoas, a gente tem grupos bastante tradicionais que trabalham também com a psicologia social, mas aí já vão, através de outras óticas, trabalhar os seus objetos de estudo. Eles estão muito mais interessados nos movimentos sociais, nos processos sociais, o que não é o nosso caso. A gente trabalha diretamente com alguns conceitos e processos cognitivos que estão na base desses conceitos, tá? Então, primeiro, claro, a gente trabalha aqui, vai discutir sobre a identidade social, o que nos chama a discutir a categorização social, relacionada a esse processo de como que a gente observa o mundo, os grupos, a partir de categorias, né? E essas categorias a gente se coloca em relação a elas, e quando eu falo categorias sociais, são os grupos sociais que eu estou referindo. Então, esse processo que ocorre internamente, através de uma relação do self com o que está do lado de fora, tem uma teoria também por trás, né? A teoria da categorização social, que poderia ser entendida como desdobramento da teoria da identidade social. E aí a gente vai discutir os conceitos de favoritismo endogrupal e o seu inverso, que é a rejeição aos grupos externos, aos exogrupos. Também a teoria da comparação social, a gente não consegue pensar a identidade sem esse processo de categorização, que pode ser entendido como processo mais cognitivo, mais relacionado à interação do sujeito com o meio, e também sem pensar sobre a comparação social, porque eu me coloco em relação a. E é nessa relação que a gente estabelece, que a gente constrói a nossa identidade. E esse senso de pertença grupal, que é também um outro aspecto a ser discutido no que se refere à identidade social, porque justamente é aqui que a gente desenvolve o autoconceito, a autoestima, os autoesquemas, o senso de autoeficácia e tudo mais que está inserido nessa ideia de self, né? De um self mais social. E aí vem as relações intergrupais, que é quando a gente trabalha especificamente sobre o preconceito e a discriminação. Coisa? Não? Certo. Vocês querem dizer alguma coisa porque alguém ligou o microfone? Acho que alguém entrou, só professor, acho que alguém entrou. Professora, desculpa, eu entrei atrasado e o microfone entrou aberto, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Estamos em casa. Então, uma primeira coisa que eu acho legal da gente pensar aqui é sobre a construção do self, né? O self refere à nossa identidade em si, o nosso construto. Quando eu falo dessa construção do self, eu vou falar de um modo muito mais informal, para a gente entender os elementos responsáveis pela construção desse self, do que para a gente entender a teoria da identidade social em si. Uma vez que a teoria da identidade social, ela vai relacionar todos esses elementos que são responsáveis pela construção do self. Então, essa construção, ela nunca termina, tá? Esse processo de construir quem a gente acredita que é, ele se dá no primeiro contato que a gente tem com o meio social.
Então, 5 elementos básicos são responsáveis por essa construção. As experiências de sucesso, de fracasso que nós vamos tendo ao longo da vida, que nós vamos vivendo ao longo da vida. Lembrando, desde os nossos primeiros contatos sociais. A comparação social, a forma como o sujeito se coloca em relação aos outros, os grupos que ele faz parte, como esse grupo, que status esse grupo tem, em que estado esse grupo está, como esse grupo é avaliado pelo próprio sujeito e pelos demais grupos. Então, a comparação social é muito importante para a construção desse self. Os papéis sociais, então, aqueles grupos que a gente faz parte, que são diferentes grupos sociais, vão ser responsáveis porque a gente assume determinado papel como referência de quem nós somos, e isso é parte integrante do nosso self. O julgamento social, como que a gente é percebido pelos outros, né, por esse outro, nessa relação eu e outro. Então, esse julgamento, por mais que a gente imagine, não me importo com o que as pessoas falam, mas não é nesse nível tão próximo que eu estou me referindo, mas é de fato o julgamento, em que lugar você se coloca enquanto sujeito dentro do seu próprio grupo, como o seu grupo estabelece relações com os grupos externos, tá? Vamos pensar numa relação de gênero, o grupo de homens e o grupo de mulheres. Como essa relação se estabelece, que crenças são construídas a respeito desses grupos na interação social. Tudo isso determina as formas de interação, tá? E vão se retroalimentando. A forma como eu me coloco me predispõe a interagir de uma forma, isso vai gerar uma reação e de forma retroalimentada eu vou construindo novas crenças, novas representações, e isso vai me impulsionando a novas formas de interação ou a manutenção dessas formas de interação já existentes. E, por fim, o quinto elemento é a cultura. A cultura que a gente faz parte determina o que é bom, o que não é bom, o que é positivo, o que é negativo, e a gente tende, como uma proteção do nosso self, a seguir. E aí vem as normas sociais, vem o papel das normas sociais. Então, com isso, a gente constrói o autoconceito, que refere quem eu sou, quem eu entendo que eu sou, como eu me percebo. A gente desenvolve a autoestima, que é esse senso de valor próprio, é quando a gente, então, associa o afeto ao conceito, né? Sou psicóloga, sou professora, sou mulher, sou paraibana, e aí por aí vai, né? Como é que eu construo essa estima, esse sentimento em relação ao que eu penso que sou, que construí até agora? E aí a gente vai verificar que o autoconhecimento, que se refere a como nós explicamos e conseguimos pensar ou prever os acontecimentos da nossa vida, porque está tudo relacionado com esse senso de quem a gente acredita que é uma construção. Estudos que referem sobre a construção de memórias, inclusive, que a gente entende muito como sendo fatos acontecidos de verdade, nos mostram que, por conta dessa relação entre o self e o outro, a gente acaba por construir memórias que nem sempre são as memórias mais verdadeiras. De modo que duas pessoas que vivenciaram a mesma situação, o mesmo evento, têm lembranças diferentes do que poderia ser a mesma coisa. Mas por que nessa relação entre ator e observador, a gente utiliza processos cognitivos diferentes para armazenar as informações? Se eu vivencio a situação, muito provavelmente eu vou estar focando nas minhas emoções, nas minhas sensações. Aquele que observa a situação em que eu estou vivendo, experimentando, ele já tem uma outra forma de processar, porque o afeto, as emoções não estão funcionando tão ativamente como no caso daquele que está vivenciando a situação. Tá? Então, as experiências que nós vivemos de sucesso e de fracasso, em alguma medida, tem um papel muito importante na construção da identidade. Um sujeito, por exemplo, que tem acesso, porque a gente pensa assim, que a gente não tem um controle total dos acontecimentos da nossa vida. Mas, grosso modo, a princípio, os cuidadores, os responsáveis, né, por uma criança, têm acesso à decisão sobre que situações aquela criança vai experimentar. Só por exemplo. Então, pessoas que experimentam muitas situações de fracasso, de rejeição, de medo, obviamente que vão construir um senso de quem são, diferenciado do que aquelas que vivam experiências opostas. Nesse senso de experiências e nessa interação,
a comparação social ocorre. Quanto mais distante o sujeito está daquele padrão que se considera o padrão ideal, menor, mais baixa vai ser a autoestima. A identidade social vai ser mais prejudicada. Tem uma referência Professora muito legal. Sheila, Sim, pois me não? permite compartilhar. Eu não sei se corresponde aos fatos, mas pelo relato que a professora deu, me fez lembrar de uma situação que Albert Einstein viveu na sua infância. Um professor dele escreveu uma carta para a mãe, e na carta dizia que ele era um aluno que não se adequava aos padrões daquela escola. Por consequência, ele não era bem-vindo. A mãe leu e fez uma outra interpretação da carta e foi explicar para ele, dizendo assim, olha, nós recebemos uma carta da escola e a carta dizia que a escola não era preparada para abraçar você, que a escola não era preparada para cuidar de você, porque você é muito talentoso. Então, nós vamos conduzir a sua educação aqui. Você não vai para lá, porque lá não é um local que lhe cabe, né? É um local que não vai desenvolver a sua habilidade, a sua potencialidade. Obviamente que ela não usou, né, para uma criança esses termos, né? Mas acredito que o relato aponta bem essa questão da visão, né? Uma escola que olha para uma criança e diz, você não tem condição de acompanhar, você tem baixo, sei lá, você tem déficit de atenção e você está com a cabeça em outras coisas, você faz perguntas que o professor não tem condição de responder, e aí rejeita a criança ou a empurra, né, para fora. Só que a mãe viu a situação de outra forma. E deu no que deu, né? Esse menino, Albert Einstein, teve assim, uma contribuição mínima na história aí da ciência. É muito bem, esse exemplo é muito interessante porque me lembra uma diferença básica que existe entre dois teóricos da psicologia que estuda o desenvolvimento cognitivo, Vygotsky e Piaget, né? Repare que se essa interpretação não fosse dada e tida como verdade, o que é importante mencionar, que impacto essa rejeição poderia trazer para o desenvolvimento de uma criança, né? Então, foi revertido, foi ressignificado e teve um impacto muito positivo, porque foi feita uma releitura no sentido de proteção, possivelmente, essa informação foi passada de um modo diferente, como você disse, deu no que deu. O Piaget e o Vygotsky referem sobre o desenvolvimento infantil muito parecidamente, é muito semelhante, sendo que o Piaget ele foca muito mais nos processos cognitivos e o Vygotsky muito mais nos processos de interação social. Numa dada idade, a criança ela não tem maturidade cognitiva para assimilar algumas informações. Então, ela só assimila aquilo que é muito concreto, que é muito claro, que é muito evidente. Conforme essa criança vai amadurecendo, ela passa a assimilar outras informações. Por exemplo, ao perceber uma pessoa, uma criança muito pequena, acredito que olha logo se é homem ou mulher, porque isso é inclusive uma das primeiras informações que qualquer pessoa, né, qualquer pessoa repara. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? São os estudos. Então, assim, a primeira informação que a gente repara numa pessoa é se é homem ou se é mulher. Posteriormente vem a cor, vem a idade. Uma criança muito pequena, ela vai ser estimulada apenas pela aparência. De acordo com o desenvolvimento e a maturidade cognitiva, ela passa a verificar intenções, tá? E é isso que diferencia também a relação que a gente estabelece com as outras pessoas, porque a percepção de coisas inanimadas, ela é isenta de interação. Uma cadeira, para mim, é uma cadeira, eu posso pensar em sentar, eu posso pensar que ela serve para um escritório, que ela serve para uma sala de aula, que é um sofá, não sei. Mas uma pessoa, não, ela é dotada de intencionalidade. Conforme a criança vai amadurecendo, ela vai verificando essas informações, que são informações sociais e aprendidas na interação social, tá?
Então, o Vygotsky, ele foca, ele não nega o processo cognitivo, né, a necessidade da maturação cognitiva para assimilar essas informações, mas se acrescenta que se eu não tenho acesso a isso, isso nunca vai fazer parte do meu repertório. Então, esse exemplo que você traz aqui para a gente mostra claramente a falta de acesso pode fazer com que aquilo jamais aconteça na minha vida. Pode fazer com que aquela habilidade jamais se desenvolva na minha vida. E o legal foi porque a oportunidade foi dada através de uma rejeição. E a oportunidade modificou a vida de alguém, modificou a história do conhecimento, inclusive, né? Então, a maturidade cognitiva existe, mas para que eu assimile, eu aprenda, eu desenvolva as habilidades, eu preciso da interação social, e isso é o que Vygotsky acrescenta à teoria do Piaget. Eu preciso do contato, eu preciso de um piano para tocar, senão eu não vou aprender a tocar piano. Eu preciso das letras e de um professor, professora, de ser alfabetizada para conseguir aprender a ler, senão as letras não vão passar de símbolos sem nenhum sentido para mim. A história de Tarzan até traz, não sei se vocês conhecem, traz esse retratozinho. Tarzan, que não era alfabetizado, né? Claro, é claro que é uma fábula, mas o Tarzan, ele quando se depara com livros pela primeira vez, ele assemelha as figurinhas, as letras, a insetos. Por quê? Era o que ele tinha acesso. Ele já tinha toda a maturidade cognitiva, mas o que ele tinha acesso eram os insetos. Então, a gente tende, a nossa percepção das coisas, ela é gestáltica, né? A Gestalt é uma área da psicologia que eu acho que tem muito a ver com o que vocês fazem também, que apresenta a noção de que a gente não percebe as coisas por partes, a gente percebe as coisas no todo, né? No todo coerente. E o que não tem coerência, a gente vai recortar, a gente vai amassar, transformar e encaixar numa gavetinha que a gente já tem. É daí que os estereótipos são construídos. Porque, muito embora a gente não reconheça um dado estímulo novo, a gente tende sempre, né, o processo da informação funciona assim, a gente tende a engavetar nas categorias que a gente já tem. Ah, tá certo, tá errado, eu não sei, mas a gente faz isso de forma automática e com o menor custo de economia cognitiva possível. Os teóricos referem que nós somos avaros cognitivos, a gente tenta aprender as informações que são passadas de modo mais prático para que a gente não demande muita energia para o que, na verdade, não nos interessa, a não ser que a gente seja obrigado. Então, quando a gente pensa nesse recorte, nessa oportunidade, nessa ressignificação, que a gente pode trazer isso para outros exemplos da vida cotidiana, a gente abre diversas possibilidades. Que se a gente não ressignifica, não reconstrói, não reconfigura essas crenças, as oportunidades não apareceriam. Tá? É muito legal esse exemplo. Então... Professora, Bruna Pontes levantou a mão aí, eu vou passar para a Bruna Pontes. Pois não, Bruna. Boa tarde, professora. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer essa oportunidade da gente conseguir aprender um pouco nessa questão da identidade social, que junto com o professor Nelson, que é meu orientador no mestrado, a gente está vendo direitinho se cabe no meu projeto de pesquisa. Então, basicamente, tem um questionamento que é com relação a como fica essa construção do self diante de eventos traumáticos. Por exemplo, eu estudo pessoas com deficiência e a ideia é basicamente enxergar um pouco com relação a, por exemplo, um acidente que ocasiona a perca de um membro ou a pessoa tem que começar a usar cadeira de rodas. Então, basicamente, essa questão de evento traumático, como é que ficaria essa questão da construção do self? Ou seria uma reconstrução? Porque a gente vê que a pessoa vivia uma vida normal e tem aquele evento traumático que deixa ela meio que num limbo e ela agora vai ter que criar uma, digamos que, desenvolver essa nova pertença de grupo, né, digamos assim. Aí eu fico com esse questionamento, diante dos eventos traumáticos, como é que fica essa relação da construção do self? Então, existem diversos estudos sobre essa área de como a gente consegue sobreviver a catástrofes, né? A psicologia tem se debruçado muito sobre isso. Existem instrumentos que medem estresse pós-traumático, enfrentamento ao estresse pós-traumático, que é diferente de você avaliar, por exemplo, uma pessoa no momento em que ela está sofrendo o estresse, quando ela sofre posteriormente ou depois quando ela já inicia o processo de enfrentamento. Eu estou chamando de estresse o que você falou sobre esse processo que a pessoa tem que se redefinir a partir de um problema muito grave que acontece na vida.
tá? Então, de modo geral, nós somos criados para isso, tá? Nós somos criados para resolver adversidades. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, outras não. Eu não diria que é uma questão de personalidade, porque a gente não trabalha com o conceito de personalidade. Então, a gente trabalha com esse conceito de identidade, de self. E a partir dessas experiências que a gente já teve na interação social, a gente vai usar essa bagagem, né, como ferramenta para resolver esses problemas. Então, basicamente, existe a teoria do enfrentamento, coping, tá? A teoria do enfrentamento é uma teoria da psicologia positiva que nos indica que nós resolvemos os problemas em algumas dimensões muito básicas. Buscando apoio social é uma delas, focando no próprio problema em si, fugindo, deixa eu ver a outra, se eu me lembro agora, acho que são 5 dimensões. Bom, não vou me lembrar assim agora não, mas focando no problema, buscando apoio social, enfrentando o problema de cara, né? Suporte emocional, e aí você vai entender que a depender da construção do self da pessoa, de quem ela é, do que já faz parte da rotina dela, algumas pessoas resolvem se trancar em casa e entrar em depressão, e outras pessoas resolvem ir fazer parte de novos grupos para receber apoio. Isso tem muita relação com como você se sente eficaz e responsável pelo que acontece na sua vida. Existe um conceito chamado locus de controle. Esse conceito nos fala sobre o nível de controle que a gente acredita que tem para o que acontece com a gente. Existem 2 tipos, tá? E existem desdobramentos, mas 2 tipos principais. Pensados em 2 eixos, tá? A gente vai pensar aqui no contínuo, que é o locus de controle interno e o locus de controle externo. O locus de controle interno refere pessoas que, basicamente, tudo que acontece, elas imaginam que aquilo foi de responsabilidade delas. Eu consegui um emprego muito bom, consegui sucesso na vida, consegui passar no mestrado, estudar e tirar 10. Outras não. Elas acreditam muito mais na sorte, no poder das outras pessoas sobre elas, no destino, no pecado, eu não sei. E aí, uma pessoa que tem um senso de alta eficácia, ou seja, um locus de controle grande, são pessoas que provavelmente vão focar no problema e vão buscar suporte social. Não vão ficar paradas, não vão se trancar em casa e entrar em depressão, elas vão lutar. Agora, a pergunta é, como a gente sabe disso? Não, a gente não tem como saber, porque cada caso é um caso, né? A resposta que todo psicólogo gosta de dar. Porque vai ter todo um contexto dessa vida dessa pessoa, toda uma história dessa trajetória, todo o apoio que essa pessoa já recebe aí do grupo que ela faz parte, dos familiares. E com isso, a gente consegue prever, porque a psicologia, ela trabalha com isso, né, gente? Ela consegue prever o comportamento dentro de uma margem de erro relativamente pequena, né? Quando a gente trabalha muito com estudos quantitativos e utilizando estatística, e aí nesse sentido, a ideia é sempre poder, a partir dessas teorias, conseguir generalizar essas informações, tá? Então, questões muito, muito específicas a gente não consegue responder, mas dentro de uma ideia de que a pessoa que tem um estresse, e dentro desse estresse ela tem algumas dimensões de resolução, a gente pensa que elas vão buscar quando a gente conhece algumas informações sobre essas pessoas. Por exemplo, homens são mais enfrentadores, vamos dizer assim, do que as mulheres, tá? Falando na questão de gênero. Eu falo isso no macro. Ah, vai ter o desvio padrão? Vai ter o desvio padrão. Vai ter uma mulher que vai ser muito mais otimista, muito mais autoeficiente do que um homem, vai. Mas é um atributo muito mais voltado para o gênero masculino. O nível social, a classe social interfere? Interfere. Outra coisa, a orientação sexual interfere? Interfere. Então, assim, são coisas que a gente pode pensar numa previsão, mas que para entender casos específicos, só indo realmente entrar em contato com essas especificidades. Mas Obrigado. tem tudo a ver com a identidade social, sim. Boa tarde. Professora, Desculpa. eu tinha uma dúvida. Pode falar, professora. Desculpa, Bruna. Desculpa, você quer complementar? Desculpa, Bruna. Não. Obrigada, professora. Acho que eu vou ter que sentar bastante e olhar e parar para pensar mesmo direitinho como é que vai ser esse processo. Deixa eu só Obrigado. acrescentar uma coisa assim, o que depende, né, da sua escolha de teoria
é qual é a pergunta que você quer responder, né? Porque na psicologia aqui a gente quer prever o comportamento, é isso, né? Para mim, eu digo para o nosso grupo de pesquisa. Para o grupo de pesquisa de outra professora que trabalha com a psicologia social crítica, ela já quer pensar, dentro desse tema que você traz mesmo, ela já quer pensar em movimentos sociais, em políticas públicas, é outra coisa. No meu grupo, me interessa prever o comportamento dessa pessoa, de buscar ajuda, de enfrentar o problema. Tem que ver o que é que você quer. Às vezes você quer falar sobre acessibilidade, daí não tem a ver você falar da identidade social. Às vezes você quer falar eu não sei, da saúde em si, talvez não tenha também a ver com a identidade social. Aí tem que ver qual é a pergunta de pesquisa, né? O enfoque seria justamente em como é que ela constrói essa nova identidade dela com relação ao consumo de moda. Então, assim, a gente vê que as pessoas não encontram roupas e tudo mais, então é como é que se dá essa relação, essa nova construção, usando a moda como, digamos, com a forma dela também de mostrar a sua identidade, quem você é, porque a gente vê que hoje em dia a moda mostra muito quem nós somos, a identidade de maneira geral, né? O que a gente gosta, o que a gente é. Então, é basicamente nessa ideia de como é que ela fica como é que ela constrói essa nova identidade. Aí eu fiquei pensando justamente nesse ponto da pertença grupal, ou também eu vi que tem um texto da RIF que é sobre, deixa eu ver aqui, eu tenho anotação, que é sobre quando acontecem mudanças, problemas que acabam com eventos traumáticos e como é que ele muda a questão da saúde mental dessas pessoas. Aí eu estou meio que nessa questão de ver direitinho o que é que cabe mais no início da pesquisa. Só um contexto, obrigado, Bruna. Só um contexto, o nosso grupo é de marketing e comunicação, né? Que minha formação é de marketing, a Renata, que é a outra líder do grupo de pesquisa, inclusive doutora pela UFPA também, lá com o André Lemos, lá na UFPA. E aí a gente tem a parte de marketing, eu trabalho a parte de consumo, e ela também, redes sociais e tudo mais. O foco do nosso grupo e do PPGA, que é o mestrado doutorado em administração, é trabalhar com grupos, especificamente marketing, sai do mainstream e vai trabalhar com grupos vulneráveis, por exemplo. É uma linha de pesquisa que eu atuo bastante. Então, a gente tem conceitos, bastante estudos mundiais e no Brasil também sobre grupos vulneráveis. Então, especificamente no caso da Bruna e outros colegas que estão aqui, trabalham grupos minoritários ou vulneráveis, por exemplo, cadeirantes. Então, e a nossa perspectiva é a questão do consumo, acesso a esse consumo, né? E aí a gente vai, porque de modo geral, pensando na perspectiva de marketing, toda a nossa discussão de marketing é na perspectiva da empresa, do ofertante. Nosso grupo de pesquisa e o PPGA é no viés, na perspectiva do consumidor, né? Inclusive da educação do consumidor, do acesso ao consumidor. A professora Rita, por exemplo, trabalha com psicologia positiva, né? Eu trabalho com bem-estar, qualidade de vida, essa perspectiva hedônica, e o daimônica, que vem trabalhar aí a psicologia positiva. Então, essa é um viés, só para um pouco contexto, que eu deveria ter feito no início da fala, e não fiz, mas essa é só para contextualizar aí porque a Bruna está discutindo aí essa temática. Então, a gente vai chamados grupos vulneráveis, momentâneos, reais, percebidos, tem tudo a ver. Por isso que essa discussão teórica, e quando você fala em construto, categorias, para a gente é uma linguagem comum, não se preocupe, faz parte do nosso cotidiano, do nosso diálogo, do nosso trabalho. Então, ficar bem à vontade. Tem gente bastante mestrando e doutorandos aqui, pode ficar bem à vontade para se expressar e não se preocupe, não. E se não tiver, a gente vai perguntar. Não se preocupe, não, que a galera pergunta mesmo, não se preocupe, tá bom? Obrigado por enquanto. Ashley, depois Laura. Obrigado, professor. Obrigado, Bruno. Boa tarde de novo. Professora, quando eu li o seu artigo que a senhora colocou, eu até achei interessante começar com essa questão de trazer essa correlação com a Revolução dos Bichos, né, com o livro da Revolução dos Bichos. E aí eu tinha lido recentemente e eu falei, eu acho que era isso que faltava para eu entender de fato o que estava querendo trazer com aquele livro, né, com aquela história. E aí me veio um questionamento, e até correlacionando, creio eu, que um pouco com o que Bruna falou anteriormente, sobre essa perspectiva da autocategorização. E como se relaciona com o self, como a gente se percebe, se categoriza diante da sociedade e diante do grupo que a gente está inserido. E aí eu penso numa perspectiva já aplicada a uma pesquisa, algo do tipo, voltada para a área realmente da administração, e como o professor falou, porque a gente pesquisa, sobre essa perspectiva de comportamento. E aí o que me pegou assim para pensar como é que a gente poderia alinhar, né, quando a gente vai fazer essa pesquisa, para identificar essa questão de identidade social voltada, né, para a teoria, como é que a gente vai alinhar essa perspectiva de quando o indivíduo que a gente está analisando, ou o grupo, muitas vezes ele pode ter perspectivas distorcidas de si, de como eles se categorizam
diante daquele grupo. Por exemplo, às vezes a gente pode querer estudar um grupo vulnerável, né? Uma pessoa que está, um indivíduo que está em uma situação de vulnerabilidade ou em grupos minoritários, como o professor falou, e às vezes a perspectiva que o indivíduo tem sobre si não corresponde com a nossa perspectiva que temos sobre ele enquanto pesquisador. E aí, como é que a gente alinha para extrair essa real categorização, esse real conhecimento daquele comportamento daquele indivíduo naquele grupo? E aí me pensa essa perspectiva, porque às vezes eu posso identificar, por exemplo, pessoas que, como o do exemplo da pesquisa de Bruna, né? Que eu não conheço bem, mas assim, tentando fazer uma analogia no sentido de que, tipo, pode ter pessoas que às vezes não se identificam, Bruna vai identificar, né, nessas perspectivas de pessoas que agora estão buscando a nova identidade social, né, enquanto pessoas que antes não tinham essa deficiência física e agora possuem, mas às vezes o indivíduo às vezes não pode estar com essa perspectiva de que já mudou a posição que ele está naquele grupo em que ele está inserido, seja familiar, seja de outras perspectivas. E aí como é que a gente alinha isso para trazer realmente essa categorização sem ter essa questão de a gente ir mais na questão de enviesar a pesquisa também, porque a gente pode até saber, mas o indivíduo não se percebe como a gente vê. E aí eu fiquei nessa questão, sabe? Eu não tenho resposta para isso, né? Na verdade, o que você me fala parece que trata de pensar numa intervenção que fosse capaz de fazer esse sujeito ressignificar e aproximar a percepção que tem de si da realidade. Me parece que é alguma coisa em torno disso. Então, já não seria só uma pesquisa de coleta de informação, né? Porque para a gente, quando a gente coleta essas informações, a gente busca muito afastar o nosso olhar próprio do objeto de estudo. O que é que eu quero dizer com isso? Quem vai me dizer quem é você, porque não me interessa o que eu penso de você, me interessa o que você pensa, tá? Se você me diz uma dada percepção, a sua, do seu self, da sua identidade, do seu grupo de pertença, que não condiz com a percepção que eu tenho, que a sociedade tem, e eu quero intervir, a gente precisa entender, primeiro, de onde vem essa percepção, como foi construída essa identidade, como foi construído esse self, o que é que está associado a isso, e que muitas vezes a gente vai verificar que no que se refere aos grupos marginalizados, essa construção é completamente estigmatizada, né, estereotipada, negativa, né? Eu acho que vocês já devem ter visto aquele estudo das bonecas, tem aí na internet o estudo original e tem uma replicação, que as crianças negras tinham que escolher qual era a boneca mais bonita, qual era a boneca que queriam brincar, e aí o curioso e triste também é que as crianças negras, elas não escolhem as bonecas negras. Aí por quê? Porque é feia, porque eu não quero, porque é suja. E aí, no final, o pesquisador levanta a questão para as crianças. E você se parece com essa boneca ou com essa? Apresenta as duas bonecas. E depois de ela dizer, referir que a boneca negra não é uma boneca bonita, ela não queria essa boneca e ela aponta o dedo. Eu me pareço com essa boneca. Então, que construção de identidade estigmatizada, não é? Roubada, mutilada é essa. E aí você pensa, isso está errado. Mas quando você se depara com a interação desse sujeito com a realidade social que se apresenta, não há uma outra forma dessa identidade ser construída, né? Lembrando os elementos que eu falei agora há pouco, essa interação, esse processo é responsável por construir. Uma coisa que a gente defende aqui do nosso grupo é, inclusive, que por essa identidade ser prejudicada, essa pessoa não tem preconceito contra o próprio grupo, mas ela tem um buraco, né? E eu já vi muita gente referindo, teóricos e tudo, negros que têm mais preconceito contra eles do que os brancos. Mulheres que são muito mais machistas. A questão que a gente enxerga dentro dos processos não é bem essa. Porque o preconceito, a discriminação requer uma via de mão dupla. Eu preciso ser humilhado por você e você precisa sentir que está me humilhando para poder eu dizer que eu estou sentindo a minha dignidade ferida. Porque se você me humilha, mas eu não me sinto humilhado, você não fez nada. Entende? Então, é uma construção. Aí, quando você fala dessa nova identidade de uma pessoa que não é de um grupo vulnerável, que já nasceu nesse grupo e cresceu nesse grupo, mas se tornou por um acidente, eu não sei, ela vai ter que ressignificar, né? E a gente não consegue pensar nisso a não ser por intervenção.
Por isso que existem os grupos de apoio, existe a terapia, existem até terapias mais invasivas, medicamentosas, mas tem que haver todo um processo, porque note que foi uma vida inteira para ela construir quem ela é. Chega num dado momento, isso é roubado, é retirado dela em certa medida, e aí ela tem que voltar a construir um novo self, que vai ser uma mistura do que ela era e do que ela se tornou. É muito complexo, é muito complexo. Agora, se eu estou tentando coletar essa informação, pois me interessa muito mais essa história dela do que o que eu estou vendo. Mas para mudar essa realidade, só um trabalho interventivo, de fato, né? Um trabalho interventivo bem planejado, e na psicologia positiva, inclusive, tem diversos protocolos de intervenção, né? A psicologia positiva tem se tornado uma ciência muito mais voltada para a aplicabilidade prática do que relacionada ao estudo dos construtos, dos conceitos. Nem sei se eu te Obrigado. respondi, porque, como eu disse, eu não vejo resposta para essa pergunta. Porque, não foi preciso, professor, foi preciso. Que, na verdade, a gente não trabalha com intervenção, a gente nem tem autonomia para isso. Então, a gente não entra nesse método, que não é a nossa praia. A nossa questão mesmo é o entendimento e mais uma perspectiva de consumo. Ashley, quer comentar mais alguma coisa, Ashley? Não, professor, eu queria agradecer, mas era justamente nessa perspectiva, porque às vezes quando a gente está buscando entender certos assim, comportamentos, né, como a gente procura entender, às vezes a gente pode identificar a literatura para trazer uma perspectiva que quando a gente chega na realidade é totalmente contrária, como a senhora falou, às vezes as pessoas negras têm mais, praticam mais o racismo contra si mesmo do que outras pessoas poderiam fazer, e às vezes a gente fica meio, por exemplo, assim, tem essa questão essa disparidade, né, e aí como é que seria essa perspectiva, mas a senhora me falou realmente de um jeito que a gente tem que identificar não apenas o que a maneira geral diz, né, assim, mas o caso, e se a gente está tratando de um caso específico, de algum indivíduo específico, a gente ouviu o que ele tem a dizer, identificar como ele se vê, porque eu acho que isso é importante também, mesmo que possa parecer distante da realidade do que a gente enxerga, que deveria ser correto, eu acho que isso traz muitas percepções e entendimentos para a gente completar o que já está sendo dito, né? Então, eu agradeço pela resposta. Obrigado, Ashley. Laura? Olá, professora, boa tarde. Primeiramente, obrigada por todos os conhecimentos, né? Está sendo de muita valia. Seguinte, professora, ao ler o seu artigo do professor Marcos, vieram vários insights, assim, né, de coisas que se conectavam, e aí era mais para perguntar as questões, assim, de correlação não, mas de interligação entre os construtos. Em que sentido? A gente aqui do grupo, a gente faz pesquisas em cibercultura. E aí a gente fala também das questões, por exemplo, com o self estendido, né, que a gente coloca para as nossas coisas o que elas fazem parte de nós. E aí, nesse consumo de coisas que não são físicas, não é? São online. E aí, pensando nessa questão de propriedade psicológica, eu queria perguntar à senhora se, por exemplo, a teoria da ação planejada, a teoria do comportamento planejado, como é que ela casa com a identidade social? Assim, de que maneira a gente consegue colocar isso, por exemplo, para a parte mais ciber, assim, né, do ambiente online? Eu não entendi muito bem a pergunta. Não, assim, qual é a relação? Se tem alguma relação entre a identidade social e a teoria do comportamento planejado, da ação planejada? Elas têm relação, assim, entre elas? Bom, a teoria da ação planejada, que inclusive é uma teoria que a gente trabalha já há alguns anos, ela é utilizada para buscar compreender a intenção da pessoa realizar determinados comportamentos específicos. Eu tenho até uma aluna de mestrado que está estudando o consumo nas redes sociais, o consumo, como é o título do trabalho, ou parecido aqui para me lembrar, é o consumo de produtos, né? O consumismo, como o consumismo acontece nas redes sociais daquilo que você não precisa, alguma coisa em torno disso. Então, ela está usando a teoria da ação planejada, porque a teoria da ação planejada busca compreender fragmentos de um comportamento. O que isso quer dizer? Eu não posso pensar num comportamento muito geral, porque eu não vou conseguir predizer. Então, tanto menor sendo esse comportamento,
maior grau de predição eu vou conseguir ter, ou de explicação. Então, por exemplo, um dos estudos que foram feitos considerando as redes sociais e a teoria da ação planejada é o uso do Tinder. Não é as redes sociais, não é o WhatsApp, Instagram, como eu uso, o Tinder especificamente. A intenção de utilizar o Tinder para conseguir me relacionar com as pessoas. Então, a teoria da ação planejada, ela vai construir um repertório de informações a respeito das crenças que os sujeitos têm que estão relacionadas ao alvo. O alvo aqui é o comportamento mais restrito, que no caso seria usar o Tinder para estabelecer relações com as pessoas. O que é que eu penso sobre o Tinder, o que é que eu penso sobre as pessoas que usam o Tinder, o que é que eu acho que as pessoas pensam sobre mim se eu utilizar o Tinder. Eu acho que é positivo, eu acho que é negativo, eu concordo. Quando eu falo tudo isso, eu estou falando de quem eu sou, entende? Porque você está me perguntando aqui qual a relação da teoria da ação planejada com a identidade. Tem a ver com quem eu sou, com que grupos que eu faço parte, os papéis que eu desempenho, se eu sou uma pessoa que acredita muito no poder que eu tenho de me relacionar, provavelmente eu não vou usar muito redes sociais, só que agora está muito na moda, né? Está difícil porque teve a pandemia. Mas no mundo mais normal, de antigamente, pode ser que uma pessoa que tem um senso de autoeficácia muito forte e de um locus de controle muito interno, né? Ela esteja muito mais preparada para estabelecer relações no mundo, eu não vou dizer real, porque esse conceito também já não cabe mais, o mundo real é virtual, mas presenciais, né? Então, uma pessoa que se sente mais eficaz, mais eficiente dentro das relações intergrupais, provavelmente ela não vai usar aplicativos de namoro ou para fazer amizade ou o que seja, ela não vai. A relação que a teoria da ação planejada tem, que a princípio não tem nenhuma, né? Não tem nenhuma, a gente não fez nenhum estudo ainda considerando as duas coisas, mas tem a ver com as minhas escolhas. E para estudar o comportamento, eu preciso saber dessas escolhas, eu preciso saber dessas crenças, eu preciso saber dessas convicções que eu tenho, que eu construí. E é justamente nessa ideia de que eu construí que eu falo do meu self, que eu falo do quem eu sou, que eu falo dos grupos que eu faço parte. A relação é essa, tá? Mas, assim, a princípio, uma teoria nem cita a outra. Assim. Doutora, eu poderia pensar em termos não do meu self, mas dos meus selfies, em termos de eu vou utilizar aqui a analogia do camaleão, tá? Dependendo do contexto que eu tô, eu me visto, me comporto, eu uso de valores A, B e C. Então, assim, num contexto mais face to face, eu posso me comportar de uma forma, mídias tradicionais de outra, e aqui eu posso até fazer contas. O Elon Musk é que vai lutar contra isso, né, para que a gente não tenha multiplicidade aí no Twitter, mas eu posso ter contas diferentes, com caras diferentes, talvez para expressar interesses diferentes, né? Então, por isso da minha pergunta, num contexto online, né, ou seria talvez on-life, né, porque a gente dificilmente vai falar online ou offline agora, vai falar on-life, a vida aí conectada em diferentes ambientes. Não seria mais interessante ou mais adequado a gente falar de meus selves? Ou eu estou sendo atrevido aqui na provocação? Não, você está correto. A teoria, ela se debruça a denominada identidade social no singular, mas a teoria já preconiza que essa identidade é construída por diversos papéis que a gente estabelece, que a gente desempenha na sociedade e no decorrer da nossa vida. Então, não está errado, está corretíssimo. Nós não temos só um. Agora, um somatório desses papéis que a gente desempenha, dessas identidades que a gente desenvolve, vai construir um senso de quem você é. Isso aí, com certeza. É um somatório. Eu sou uma pessoa em casa, Mas esse senso seria único, né? Ele seria um somatório, porque ele te diz sobre se você se sente bem ou não se sente. Agora, de forma muito mais detalhista, você pode dizer, eu me sinto muito bem em casa, o filhinho da mamãe em casa, mas quando eu vou para a universidade, eu sofro bullying, né? Na escola, que as crianças são muito
maquiavélicas. As crianças não têm, né? Nenhum senso de empatia para essas crianças muito pequenas. Então, sou o filhinho da mamãe, mas quando eu chego na escola, eu sou apelidado de um monte de coisas, sou rejeitado, e eu vou construir esse senso de quem eu sou através desses diferentes papéis que eu desempenho. Eu vou ter um somatório deles e um resultado final, que a gente chama de identidade, mas são vários. Agora, se isso é muito mutável, muito fluido, aí tem algum problema, aí já vai estar fora da curva normal, né? Laura? Mas obrigada, professora. Eu tive essa curiosidade ao ler o texto, né? Porque eu falei, nossa, parece, pode ser que tem alguma relação com a teoria da ação planejada, por isso que eu fiz a pergunta. Muito obrigada, adorei saber. Não tem nenhuma relação ainda, vou ver se eu consigo ligar uma coisa com a outra também. Então, é muito no sentido da relação entre o produto e o processo, né? O Sim. produto é a identidade social. Então, a gente vira como um construto, como algo que foi construído, Sim. um objeto de estudo. Mas a teoria da ação planejada, ela é um modelo teórico que explica o comportamento, entende? O comportamento ali seria um objeto. Então, eu posso relacionar, assim, a identidade social, eu posso relacionar o autoconceito, as minhas formas de enfrentar, por exemplo, o preconceito racial. E aí eu posso usar a teoria da ação planejada, utilizar instrumentos relacionados, fazer correlações, criar um modelo, tá? Certo. Obrigada, professora. Nada. Essa moça da parte quant pesada aqui, por isso que ela gosta de modelo de construto. Fazer uma modelagem de equações estruturais, professora, para a gente achar as coisas. É a praia de vocês, a praia de vocês. Eu não sei se a professora vai voltar, e assim, eu queria ter feito essa provocação antes, professora Sheila. Me permita aqui, eu estava tentando levantar a mão já há algum momento, mas não consegui. Durante essa pandemia, vários casos, eu sou aqui de Campina Grande, apesar da praia aqui atrás dizer o contrário, mas a gente se deparou com vários casos de suicídio com adolescentes de 11, 12, 13, 14 anos. Então, assim, situações próximas aqui, você diz, não, pessoas que passavam fome, não. Caiu do 15º andar de um prédio luxuoso, etc, etc. Quer dizer, caiu não, se jogou, né? E várias situações como essa. De que forma a gente poderia olhar para essa situação a partir dessa teoria da identidade social, considerando essa situação dramática de adolescentes que nem passaram ou nem chegaram ainda na adolescência, nem se viram com espinha na testa, nem viram ainda o corpo mudar e dizer, eu não sou, né? Eu não sou ainda, e se queixando por não ser ou não ter o apreço ou ter a rejeição por parte de alguns grupos. Eu não sei se a professora estuda essa temática ou tem alguma apreciação por essa... obviamente que o caso não, né? Ninguém aprecia a situação, ela é triste, mas da perspectiva acadêmica, de um olhar para uma situação como essa, o que a senhora poderia nos oferecer a partir da lente da teoria da identidade social? Olha, eu diria que o que nós temos hoje, quando a gente fala de adolescentes, é que o mundo está muito fluido, está muito rápido. O uso das redes sociais agora permite um compartilhamento exagerado de questões que são muito negativas e que antes a gente não tinha isso. É claro que no decorrer da história, falando especificamente em suicídio, a gente vai ter momentos históricos em que houve um grande boom, né, de suicídios impulsionados por livros, por obras, por filmes, por acontecimentos, eu não sei. Mas agora, o que a gente tem é uma falta de paciência completa, compartilhada. Tudo é muito rápido. Eu acho que quando a gente inicia o estudo sobre algum fenômeno, esse fenômeno já está se modificando automaticamente, porque as pessoas agora compartilham, divulgam, sem nenhum senso.
A internet, esse distanciamento social, que inclusive é um outro campo teórico estudado pela psicologia social, o distanciamento social que vem junto com o uso da internet faz com que o sujeito não se responsabilize por muitas coisas que faz. Ele se esconde atrás da tela, ele se esconde atrás da vítima que ele agride, utilizando os discursos de ódio, grupos com normas extremistas demais, a gente encontra hoje se agregando, se multiplicando, porque não tem esse caráter de se responsabilizar, de se identificar. E o sujeito, quando ele se insere dentro desses grupos e ele se percebe pertencente, eu volto agora para a identidade, né? Esse senso de pertença, ele é desenvolvido de forma muito, muito radical. Porque ele passa, então, agora a confirmar suas crenças, suas normas e cada vez mais buscar informações, conteúdos e grupos que possam estar aumentando essa confirmação. Então, isso se torna enorme. E como tudo é muito rápido e muito fácil, acabar com alguma coisa que está gerando mal ou até servir de modelo para outros, parece muito próximo de mim, que antes não era. Então, o fenômeno da influência social trazido de forma exagerada e radical através do uso das redes sociais é muito danoso nesse sentido para os adolescentes. Porque tudo que se pode pensar se encontra na internet. Antes você não pensava que poderia existir um grupo que estaria discriminando nordestinos declaradamente, agora tem. E as políticas que são criadas, né, dentro da legislação não conseguem acompanhar o quanto que esse material vai sendo reproduzido, criado, modificado, alterado. Né? Diversos estudos vêm demonstrando agora, com a polarização política que acontece desde 2018, né, para cá, o cyber hate, que é o que a gente vem estudando faz um pouco tempo, mas a gente já vem estudando, né, usando a teoria da ação planejada, essa intenção de ser intolerante nas redes sociais, o que está por trás disso, que crenças são essas. Então, basicamente, a gente encontra crenças que demonstram sobre uma falta de fiscalização, impunidade, desinteresse, eu não quero saber, isso não faz parte de mim, eu compartilho, eu vou ganhar like. É uma coisa muito louca, né? E também muito nova. Mas eu acho que é por aí. Dessa relação que se estabelece com o mundo hoje. Essa relação muito apressada, muito superficial e que é tida como a verdade. Hoje é isso que os grupos assumem. Quase que jovens, velhos, adultos, crianças, todos, porque os adultos e os mais velhos estão também se aproximando dessa nova realidade, nova perspectiva. Com a pandemia, isso se tornou muito, muito maior. Houve um índice muito mais forte de discriminação cibernética agora com a pandemia, né? Isso já vinha dentro de uma estabilidade, acho que por conta até dos mecanismos que vão sendo criados para coibir, mas com a pandemia voltou a crescer. E aí a gente ainda está tentando descobrir o que é que acontece. O bullying ficou muito mais forte, então tudo isso pode ser pensado como variável que induz uma pessoa a desistir. Ok, Carlos? A senhora continua, professora, depois a gente vai. Sim. Então, eu já avancei uma grande parte do que a gente poderia conversar, porque eu fui trazendo, né, algumas questões através das perguntas de vocês. Pode passar. E aí eu trago a revolução dos bichos para buscar essa explicação a respeito das relações intergrupais e interpessoais, tá? Eu prefiro até chamar de relações intergrupais somente porque eu penso que quando a gente fala dos grupos, a gente também está falando das relações entre as pessoas, a gente não deixa de falar. Então, o que é que a gente encontra aí nessa fábula do George Orwell, né? Feita num contexto muito diferente, mas também muito parecido que a gente vive hoje. De modo muito superficial, não vou aprofundar aqui essa fala, não faz mais sentido agora, mas essa relação entre o nós e o eles geralmente é estabelecida de modo muito polarizado, muito antagônico. Uma das descobertas a respeito dessa oposição intergrupal foi feita há muito tempo atrás, acho que foi década de 40, mais ou menos, 50, que o Sheriff construiu um experimento, e os experimentos em psicologia social, olha, eu
eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que são os mais curiosos realizados até hoje, os experimentos em psicologia social. Ele constrói dentro de um acampamento o que seria algo que a gente vive na vida cotidiana, no mundo comum, mas ele constrói ali para tentar demonstrar como as pessoas estabelecem essa relação entre o nós e o eles. Então, vocês devem encontrar que eu trago isso lá no artigo que eu passei para vocês. Grupos de crianças em um acampamento, 2 grupos, eles são colocados para passar uma semana juntos, cada grupo separado do outro, para poder criar ali, né, dentro de cada grupo, um sentimento de pertença. Crianças de uma idade semelhante, que não se conheciam, mas que por passarem uma semana realizando atividades colaborativas, acabam cooperando, se conhecendo, se gostando, criando afinidade, e está tudo maravilhoso. Depois de uma semana, o pesquisador resolve juntar esses 2 grupos, e ali ele cria atividades competitivas. A gente pode pensar, não, mas essas crianças não tinham nenhuma predisposição a não se gostarem, essas crianças não tinham nenhum indicador que pudesse nos remeter a um antagonismo, a uma rejeição, pois essas crianças, a partir desse encontro, tendo já desenvolvido a pertença grupal rapidamente em uma semana, porque nós somos seres grupais, né? Nós procuramos pertencer, e nós rejeitamos a ideia de que seremos rechaçados, então a gente sempre procura estar on. Essas crianças passam a se rejeitar mutuamente, os grupos, né? E a se defender. Então, cada grupo que defende seu colega, cada grupo que quer estar interagindo só e exclusivamente com os membros de seu próprio grupo, começam a ser agressivas e tal e tal. E não somente esse estudo, mas estudos posteriores, como é o caso do estudo denominado Na Cor do Olhar, né? Que isso é apresentado, né? Uma professora indica em sala de aula para crianças muito pequenas, no contexto dos Estados Unidos, crianças de olhos azuis e olhos, acho que era castanhos. As crianças, gente, a ciência trouxe uma informação aqui que as crianças de olhos azuis são muito mais inteligentes que as crianças de olhos castanhos. Não somente passando essa informação, ela resolve que as crianças de olhos castanhos, que não são tão inteligentes, agora vão pendurar colar alguma coisa no pescoço, para ficar mais clara a diferença e a inferioridade. Resultado, amiguinhos que eram, né, conviviam juntos, brincavam, passam a se rejeitar, passam a negar os brinquedos, passam a querer trabalhar juntos e tal, e aquela coisa toda. Não havia um conflito anterior, isso foi criado. E apenas a criação de 2 grupos, no caso do estudo da Cor do Olhar, como no estudo do Scherf, apenas a indicação, a aproximação dessa sensação de que existe um grupo e um grupo externo, o meu grupo e o grupo externo, isso faz com que essa tese seja desenvolvida, a tese do favoritismo endogrupal. Tudo que eu busco é me proteger enquanto indivíduo. Procuro um grupo para isso, vou proteger o meu grupo, vou proteger as ideias do meu grupo, a identidade do meu grupo, e isso a gente pensa de forma bem concreta como a construção de uma membrana que separa o nós do eles. Isso determina diversas formas de interação. Há quem pergunte, mas será que necessariamente eu tenho que pensar na subordinação, humilhação, inferiorização do outro grupo para fazer com que o meu grupo seja melhor? Sim, porque existe a comparação social, o julgamento social, e a gente só se vê em relação a. A gente não consegue se pensar ou se entender sozinho. Então, precisa ter essa relativização aí. Eu preciso pensar no eu em relação aos outros. Nessa ideia da fábula, a história é contada a partir de uma rivalidade já existente, tá? Lembrando, já existente, porém, pensando em 2 grupos opostos, humanos e animais. Então, dentro dos animais, a gente vai ter diferentes animais, né? Cachorro, porco, vaca, cavalo, cabra, né? Eu não lembro agora, mas a gente vai ter diferentes animais, mas que vão se sentir únicos enquanto grupo, enquanto uma entidade. E assim eles começam a operar, a trabalhar em prol dos seus direitos. Os porcos eram os mais inteligentes, vão tomando logo à frente. Eles eram até os administradores, assim como alguns de vocês. Então, eles começam a pensar, a gerenciar ali o que deve ser feito para que eles saiam daquela situação, aquele contexto de subordinação, não aguentando, não suportando mais a forma de tratamento dos humanos. Então, num dado momento, eles conseguem o poder da granja solar, né? Eles conseguem expulsar os humanos. E aí, aquele grupo que era único e que usava o slogan dos animais são todos iguais, né? Com o decorrer do tempo, aqueles que estão no poder, no caso os porcos, passam a buscar alguns privilégios.
E aí o lema passa a ser: alguns animais são iguais, mas outros são mais iguais ainda, né? Quer dizer, os porcos passam então a dormir em camas especiais. No começo, não, o animal não precisa dormir em cama, né, e tal. Não. Agora, os porcos, sim, dormir nas camas confortáveis, usar roupas, começam até a se assemelhar aos humanos. E nesse estudo da cor do olhar, depois de uma semana provocando essas crianças, né, isso hoje os comitês de ética, né, por isso que eu falo que são os experimentos mais curiosos, não permitiria de jeito nenhum. Então, agora, gente, a professora chega e diz, olha, houve um erro na pesquisa, é o contrário, né? São as crianças de olhos azuis que não são tão inteligentes quanto as crianças de olhos castanhos. Por favor, tire esse colar do pescoço e bote no pescoço das crianças de olhos azuis. Então, aquelas que estavam no poder perdem o poder, no contexto ali pequeno da sala de aula, né? E o processo se inverte. Algumas teorias determinam que quando o sujeito passa por uma situação de vulnerabilidade, ele é capaz de, por conta da empatia, tá? E da identidade, ele é capaz de, ao sair desse grupo, ele ter uma relação diferenciada com um grupo minoritário ou vulnerável que ele venha ter contato. Nesse experimento, isso não foi possível de se comprovar. Houve a vingança, o que é popularmente a gente chama de vingança, né? Agora eu que não quero brincar com você, eu que não quero você aqui com a gente, o nós e o eles, e mais uma vez a tese do favoritismo endogrupal é comprovada, tá? E isso ocorre de forma muito impactante. No meu doutorado eu fiz um estudo em que eu manipulava a variável competitividade enquanto estado mental para que estudantes posteriormente respondessem a um inquérito relacionado ao racismo. Então, eu colocava esses estudantes em condição de competição, fazendo uma atividade grupal, mas competindo, medindo o tempo, dizendo que eles iriam ser comparados com outros estudantes de outras instituições e tal, e eles ficavam apressados e se irritavam, brigavam uns com os outros, porque queriam acabar a atividade logo. No final disso, eu aplicava um questionário, um instrumento que media os níveis de racismo. E aí, os níveis de racismo dos grupos que participaram da situação manipulada de competição foi muito superior ao grupo que participava da situação de cooperação ou a situação neutra. Nós também testamos a ativação da identidade social. Basicamente, a gente colocava 10 sentenças e eles tinham que preencher essas 10 sentenças que vinham com a frase, eles tinham que completar a frase eu sou e meu grupo é, 10 sentenças. Então, ele tinha que pensar, eu sou mulher, eu sou psicóloga, eu sou professora, meu grupo é assim, é assado, e aí eu ia ativando na minha memória ali, o que não estava tão saliente, quem eu sou e os grupos que eu faço parte. Também houve uma ativação dos níveis de racismo. Então, a gente pensa, né, em que medida que a identidade social, ela nos protege, em que medida ela faz com que a gente, de fato, tenda a rechaçar os grupos externos. Então, existem muitas e muitas evidências, acho que, inclusive, independente da teoria que a gente use, que apontam que alguns indicadores, dentro desse processamento cognitivo da informação, tornam mais saliente essa diferenciação entre o nós e o eles. E dependendo desse nós que você constrói, você vai escolher determinados repertórios comportamentais em relação aos grupos externos. Isso pensando no processo automático. No processo controlado, nos dias de hoje, se tornou muito feio e aversivo ser racista, ser sexista, ser preconceituoso, de modo geral, ser intolerante. Tá? E quando a gente fala principalmente de cursos da área de humanas e sociais, isso é mais forte ainda. A gente já realizou estudos comparando crenças em relação a exogrupos de estudantes das exatas, das humanas e da saúde. E declaradamente os estudantes de humanas e sociais, em comparação a esses outros estudantes, têm um repertório de crenças muito, muito específico, diferente dos estudantes da saúde e das exatas. A gente pergunta por quê? O que seria a resposta se não a identidade social? Aquilo que você vai aprendendo durante o curso, aquilo que você vai aprendendo durante a vida e que vai sendo modificado a partir das suas experiências com o meio. Nós da psicologia entramos em contato com um material teórico e vivencial que estudantes das exatas não entram em contato. Isso muda quem a gente é, isso muda as nossas crenças, muda a nossa visão de mundo, ainda bem, né?
Porque, senão, já pensou se você fica aquela construção muito rudimentar e quando você é adolescente não muda mais? Então, por mais que a gente fale de algo globalizado, de algo muito rápido, muito fluido, desse contato, essa informação que a gente tem, os grupos que a gente faz parte, que a gente escolhe fazer parte, determinam ainda muito de quem a gente é e do que a gente escolhe, tá? Então, a ideia de trazer essa fábula da revolução dos bichos é que, independente do grupo que você faça parte, você vai ter uma tendência a favorecer aquilo que você construiu, porque bem ou mal é o que você tem. E quando você faz isso em relação a, tá? Então, não é algo isolado do mundo, é dentro de um contexto macro e que você tem a possibilidade de ressignificar. Mas, naturalmente, apenas por fazer parte de um grupo e por proteger essa linha invisível que separa o nós do eles, a gente tem a tendência a se proteger. A psicologia evolucionista, né, também que a gente traz algumas informações e considera bastante, fala muito sobre a questão da evolução mesmo, né, para se proteger, para perpetuar a espécie, a necessidade de se agrupar e de proteger o que é seu. E com isso você recusa, rejeita o que não é seu. Como se a gente pensasse de fato numa balança, numa gangorra. Quando um está em cima, o outro está embaixo. E aí, quem está em cima busca manter esse status quo, manter essa condição, e quem está embaixo vive a lutar por modificar. Bom, e é assim que é, mais ou menos. Aí pode passar. Carlos, você levantou a mão. Vamos deixar a professora finalizar para a gente abrir o debate para todo mundo, pelo horário, tá? Aí, Carlos, depois eu passo a palavra para você. Então, o que eu trazia, né? Eu não preciso mais comentar a partir dos slides, tá? Mas o que eu trazia é que a gente tem diversas evidências dos estudos que foram desenvolvidos, do Kurt Lewin, que faz isso dentro de um quadro das relações intergrupais bastante conflituoso, que tenta entender como essas relações se estabelecem. A gente vai ter posteriormente o Alport, né? Eu acho que vocês deram uma visitada no artigo, então, o Alport que fala sobre o preconceito, sobre esse entendimento que a gente tem, que na verdade não é só uma questão de você preconceber informações, mas é você fazer isso dentro de um paradigma de hierarquias, né? De hierarquias. Então, aquilo que é inferiorizado, aquilo que o meu grupo diz que é inferiorizado, que a cultura diz que é inferiorizada, e o Alport refere muito relacionando isso a um processo cognitivo apressado que a gente tem, porque a gente não se interessa, a gente não tem nenhuma motivação para, com muita cautela, avaliar esse outro grupo, esse outro, a gente acredita, a gente constrói os estereótipos, as categorias sociais, e assim a gente vive utilizando dessas informações como verdades, tá? Então, o preconceito, ele via disso, de um processo automático, rápido, incontrolado e desmotivado, né? A ser consciente, a ser cuidadoso. E aí a gente constrói essas informações com base praticamente no que a cultura nos passa. E aí vem os estudos de Sheriff, a teoria da identidade social de Tajfel, que a gente já referiu aqui, comparação e categorização social do Turner. Eu acho que é mais legal agora que vocês tragam as questões, né? Isso tem a ver com o enfoque, né, que a gente dá, com esse olhar, com as lentes que a gente usa. Como eu disse a vocês aqui, quando eu converso com vocês, eu estou falando muito de processos cognitivos, mas que são completamente afetados e necessitam, né, fundamentalmente, das informações sociais, das influências da cultura, e por isso que a gente utiliza a teoria da ação planejada, né? Porque a gente trabalha com essa ideia de que existe um planejamento para que o comportamento aconteça. Esse planejamento ele ocorre dentro de um nível automático, de um processo automático, mas também de um processo controlado. Então, a partir das minhas experiências, das crenças, das convicções que eu construí ao longo da vida, eu vou escolher esse repertório, né, que eu vou utilizar agora para decidir se eu realizo ou não uma ação. E essa realização depende de forma bem fundamental das intenções que eu tenho para realizar. As intenções estão relacionadas, então, ao meu grupo de pertença, estão relacionadas à minha identidade social, estão relacionadas ao que eu penso sobre o alvo, o comportamento que a gente esteja pensando, o que as pessoas que são importantes para mim pensam. Só para dar um exemplo, né? A primeira vez que a gente utilizou a teoria da ação planejada foi realmente como que caísse de paraquedas.
Nós, então, assumimos aqui para orientar uma aluna de mestrado que vinha da terapia ocupacional e que tinha interesse na área da saúde, porque ela trabalhava numa unidade básica de saúde e tinha reparado, né, porque o pesquisador curioso, ele é sempre curioso, ele vai ver alguma coisa que está ali saltando à sua frente no seu campo de trabalho e ele diz, pronto, é isso que eu quero estudar. E aí ela verificou que os homens não procuravam a unidade básica de saúde para fazer exames de prevenção, para fazer nada, só quando estavam morrendo é que eles procuravam a unidade básica de saúde. E ela, eu quero saber disso e acho que só a psicologia que pode me ajudar. Então, vamos lá com a teoria da ação planejada pela primeira vez. Acho que isso foi em 2000 e... Ai, não sei, 2015, 16, não me lembro. O que a gente descobriu? Que os homens valorizavam muito a saúde, então as crenças em relação à prevenção eram muito positivas, as crenças em relação ao posto eram muito positivas também, o posto é eficiente, somos bem tratados, as pessoas que são importantes para a gente nos indicam para fazer esse tratamento, desculpe, para fazer a prevenção, para fazer os exames, para visitar, participar das palestras e tal, tudo é muito maravilhoso, mas tudo que acontece no posto é na hora do meu trabalho. Eu não posso ir. Ah, mas aí não tem um jeito de pedir, né, como é que chama? Uma licença, um período para que você possa estar justificando sua falta e tal. É até possível, né? Até porque as esposas deles, filhas, sempre eles diziam, as mulheres indicam muito para que a gente se cuide, para que a gente não adoeça. Mas, e de fato, você acha isso importante? Não. Porque em várias situações, se eu faltar, eu vou deixar de receber aquele dia de trabalho. E aí, quando você coloca isso na vida real, que você sai do papel, a justificativa está muito clara e evidente. Ele não vai porque ele pode ter uma série de crenças positivas, influência social, que possam estar fazendo com que aquele comportamento aconteça, mas no final das contas ele tem intenção nenhuma em realizar. Então, o mérito dessa teoria é colocar intenção no meio daquilo que você pensa e daquilo que efetivamente você faz. Que para você prever de forma mais concreta as ações, você precisa antes investigar as intenções. E aí, se você investigaria o que internamente você pensa sobre aquele dado objeto. Então, se vocês observarem nessa relação que a gente trabalha aqui com o enfoque histórico, o nível intraindividual, cultural, societal, a teoria da ação planejada, ela é muito eficiente porque ela tenta trazer essas informações através de um modelo explicativo para a realização de ações específicas. Tanto ela trabalha com a ideia da influência social, como ela trabalha com esse processo que faz com que você desenvolva a intenção e que a intenção te leve ao comportamento. Tá? Aí, acho que é o último agora. Então, nós vamos ter aqui algumas informações que eu tento, basicamente, cruzar para a gente entender, assim, por que esse emaranhado de coisas foi dito dessa forma, né, relacionando esses elementos. Então, a gente vai ter inicialmente aqui que a fonte da construção da identidade social desse censo, né, de acordo com a fábula que a gente traz, acontece através da segregação social. Já quando Kurt Lewin traz os seus estudos lá relacionados a interações sociais em contexto de conflito, a gente vai ter que a base social, ou seja, o que a cultura constrói, a interação do sujeito com o meio é que vai ser responsável por construir a identidade, esse senso de pertença de quem você é. Já Alport, quando nos traz a definição de preconceito, ele traz essa fonte através de uma base cognitiva, de um processo cognitivo apressado, de como a gente é apressado para construir informações sobre as coisas, as pessoas, os grupos. Muito embora não negue o aspecto social, o foco do Alport vai estar numa base dos processos cognitivos. Já Sheriff nos informa sobre as relações intergrupais. E o Tajfel e Turner, posteriormente, sobre o senso de pertença como sendo fundamental para a construção disso que a gente faz. Dessa construção, tanto dos repertórios de ação, como dos repertórios de crenças sobre o self. Como resultado, a gente tem aqui que na fábula do Orwell, dessa construção da identidade, a gente vai ter como resultado os conflitos intergrupais. Para Kurt Lewin, a gente vai ter uma luta ideológica pelo poder. Do Alport, já que a gente fala de uma base mais cognitiva, um processo de generalização. Então, se você faz parte de determinado grupo, você é igual, eu generalizo, eu não tenho interesse em averiguar as idiosincrasias. O que me interessa é apressadamente julgar.
Já para o Sheriff, o resultado desse processo é a rejeição do grupo externo, para o Tadeu e Turner é o favoritismo do próprio grupo, o que está tudo relacionado, viu? Não precisa a gente pensar que cada elemento desse é isolado em si, mas quando a gente relaciona todos, a gente tem uma apreciação mais clara do fenômeno. E como conclusão, a fábula dos bichos vai nos falar sobre o processo de conformação, o status quo, a gente vai aceitar por medo da mudança, por medo que a situação piore, né? O Kurt Lewin vai falar de um destino comum dos grupos, porque sempre vão estar a lutar pelo poder. O Alport vai falar de um fenômeno multidimensional e que, no caso aqui, ele foca muito mais nos processos cognitivos, mas que é um fenômeno multidimensional, ou seja, ele pode ser pensado a partir dos processos históricos, processos cognitivos, lutas ideológicas pelo poder, mas o foco dele está muito mais nos processos cognitivos. O Sheriff vai falar sobre a confrontação ou conformação, né? Duas escolhas, ou você escolhe se conformar com a situação, com o status quo apresentado por medo de uma piora, como a gente traz o exemplo da fábula dos bichos, ou a gente vai confrontar, quando a gente não consegue se convencer de que aquilo se mantém e que está correto, que é justo. E, por fim, a gente traz a ideia de resultado de Tadeu e Turner como sendo um paradigma do grupo mínimo, que aí eu penso aqui que já é uma redução muito grande, né? Dizer que basta a existência do grupo para que a gente pense no conflito intergrupal, o que também não é tão distante de nossa realidade. O interessante é que, por fazer parte de diversos grupos, aí a gente pode tirar um pouco da potência aí desse paradigma do grupo mínimo, por fazer parte de vários grupos. Mas numa situação muito específica, de fato, a simples pertença pode gerar, assim, um certo antagonismo, como necessidade de proteção da imagem do grupo que o sujeito faz parte. É mais ou menos isso, gente. É uma mistura, bota tudo no liquidificador e bate. Aí sai alguma coisa. Obrigado, professora. Já estou levantando a mão, tem o caso Cunha e Rebeca, mas eu queria inicialmente te agradecer. Excelente. Então, assim, depois do caso, mas eu vou falar um pouco, depois passo para a Rebeca, e os demais vão levantando a mão, escrevendo no chat que eu faço aí as ponderações. Em relação ao estudo de acampamento, é interessante que ele vai derivar desse estudo um filme e o livro, né, O Senhor das Moscas. Quem não leu ou quem não assistiu, assista o filme ou leia, preferencialmente leia o livro. O Senhor das Moscas é espetacular, é um livro maravilhoso e assustador, né, que vai baseado no experimento. E aí Na Cor dos Olhos, para quem não leu o experimento, assistir aí o documentário Blue Eyes. Ele vai ter, eu não sei quanto tempo, 30 ou 40 depois, ele faz um documentário do estudo da Cor dos Olhos, que é um documentário interessante em relação aí, e o documentário chama Blue Eyes. E é interessante, professora, nesse contexto que a senhora falou, de um grupo subjugado, né, depois tentar entender um pouco. Mas o contexto é criança, e a criança, como a senhora falou, ela não vai ter esse filtro. Então, esse é um ponto interessante aí na discussão. Gente, a gente tem 25 minutos, então eu gostaria que as perguntas fossem mais objetivas para todo mundo ter direito de fala e a professora ter uma fala mais tranquila. Então, eu agradeceria as perguntas mais objetivas. Obrigado, professora, mais uma vez. Carlos, fique à vontade. Seria mais uma autocrítica, enquanto a professora relatava os experimentos com as crianças, né? Olhos dessa cor, esse tem mais valor, menos valor, etc. Eu fiquei me perguntando se era a descrição de experimentos com crianças ou de eleitores, né? Na cor amarela ou vermelha, e se nós temos mais maturidades do que os respondentes dessas pesquisas que a professora fez. Mas era só uma autocrítica nesse sentido, porque não tem como a descrição do experimento não lembrar de como a massa, e aí eu me incluo, né, nós agimos enquanto eleitores. Deixa eu fazer um comentário rápido. É bem interessante isso que você refere, porque será que somos crianças, né? Lá na Federal de Sergipe tem uma pesquisadora chamada Dalila França, que ela faz estudos há muitos anos já sobre o racismo em crianças e também identidade social e identidade racial. O doutorado dela foi realizado em Portugal e por isso ela conseguiu fazer uma comparação entre crianças portuguesas e crianças brasileiras. A gente sabe que o racismo no Brasil ele é um pouco diferente, ele tem um contexto diferente porque fazemos parte de uma sociedade miscigenada. E que, inclusive, a miscigenação ela é algo que é valoroso para a gente, né?
E aí, quando a gente sai do Brasil, a gente vai ter, por exemplo, brancos que são discriminados por questão de outra raça, por exemplo, os ciganos em Portugal, tá? Estados Unidos, a gente vai ter brancos que são tidos como negros por causa da família, por causa do sobrenome, às vezes até o sotaque. E a gente não tem isso no Brasil. Então, o Brasil é um contexto completamente singular para se estudar o racismo. E o que é que essa professora encontra? Né? Você falando isso me lembrou sobre a coisa de que será que somos crianças? E somos. Repare que os teóricos de desenvolvimento referem que a criança ela rejeita determinados grupos sociais muito abertamente. Eu chamei elas de maquiavélicas agora há pouco, né? Porque elas não têm uma estrutura cognitiva madura para aprender outras informações, como bondade, alguns elementos que são considerados positivos pela cultura, simplicidade, benevolência, elas não têm maturidade para aprender. Então, elas olham rapidamente o que a aparência apresenta para elas. Quando estão maiores, um pouquinho lá para os 8 anos, elas conseguem observar alguns outros detalhes. E quando elas fazem, então, 10 anos, 12, aí os estudos demonstram que o nível de racismo, que o estudo foi sobre racismo, nós replicamos fazendo sobre sexismo e racismo, e a gente verificou que acontece a mesma coisa, maiores elas passam a deixar de rejeitar. E aí vem aquela coisa, né? Eita, amadureceu, olha que interessante, estamos mais maduros e agora o nosso nível de racismo e sexismo diminuiu. Na verdade, o que se descobre através das manipulações experimentais que foram realizadas é que não é nada disso, não é maturidade, né? Porque se fosse isso, não teríamos adultos preconceituosos, machistas, sexistas, racistas, não teríamos. E o que é que a gente tem? Numa certa idade, a introjeção das normas sociais do politicamente correto começam a fazer parte dos repertórios das crianças. Então, por volta dos 10 anos de idade, agora a criança apreende como sendo aversivo rejeitar o outro porque ele é diferente. Então, ela não muda o que ela pensa. Ela para de expressar. Assim como nós. Obrigado. Rebeca? É justamente em relação a isso que a minha questão, antes de tudo, quero agradecer, parabenizar, adorei esse tempo, foi de muito conhecimento, e aí eu fiquei aqui refletindo, aí eu falei, meu Deus, será que é muito óbvio? Mas vou perguntar. Nessa questão, acho que a gente veio trazendo os textos, eles foram trazendo, levando ao que dá origem ao preconceito, à discriminação. Mas o que ficou na minha cabeça foi como seria esse caminho inverso, porque até teve uma fala que você disse assim, que uma hora um grupo está em cima, ele quer estar em cima, como uma gangorra, uma hora o outro está embaixo e está querendo ir para cima, então está sempre nesse um em cima e outro embaixo. E aí a minha questão seria, então, não teria como alcançar um equilíbrio entre os dois. Sempre vão ter grupos, sempre um vai achar superior que o outro, e sempre isso vai dar origem a algum tipo de preconceito e discriminação. Então, não teria como equalizar isso, tipo, fazer o caminho inverso, entendeu? Para não existir o preconceito ou diminuir o preconceito. Como é que seria isso? Não sei se eu fui claro, mas tá confuso até na minha cabeça. Não, foi claro, sim. É mais uma daquelas perguntas sem resposta, né? Porque, na verdade, o que ocorre é que se a gente vai olhar para esse fenômeno pelo viés dos processos cognitivos, lembrando que nós somos egoístas mentalmente, a gente não quer gastar energia cognitiva para o que a gente não acha que é devido, a gente quer gastar para aquilo que nos motiva, rapidamente esse processo de categorização ele acontece de forma inconsciente, a gente não consegue controlar. Então, quando a gente observa as pessoas e vai emitir julgamentos, construir informações sobre elas e decidir como a gente vai lidar com aquelas pessoas, a gente precisa escolher rápido. Então, eu vou logo naquelas gavetas que eu tenho. Então, a primeira grande gaveta que eu tenho é a gaveta cultural. Essa gaveta vai me dizer um pouco do que é que eu acho que você é, se eu vou escolher você para fazer um trabalho junto comigo, se eu vou querer te empregar na minha empresa, né? Inclusive, tem estudos sobre isso, sobre a empregabilidade de pessoas negras, estudos experimentais, tem muita coisa curiosa para se buscar. Então, quando a gente tem esse tipo de processo, é como se acontecesse isso que você está dizendo de fato, dentro de um nível intrapsíquico, né? Sempre vai haver a construção de categorias, e as categorias vão estar embasadas nesse contexto de hierarquia, porque sempre vai ser um em relação ao outro, sempre. Mas a gente consegue filtrar as informações, porque a gente não é só
o que a gente é no automático. A gente também tem processos conscientes, processos controlados, e que a gente faz escolhas através desses processos também. E com isso, esse sentido que a gente dá a essas categorias, o que é aprendido culturalmente, socialmente, é o que deve ser construído de forma distinta. Por mais que a gente tenha um grupo no poder e um grupo dominado, essa construção de que esse grupo dominado é inferior, e aí a gente já começa a aproximar atributos negativos a esse grupo, a gente já começa a relacionar inferioridade e demais aspectos negativos que a gente pode pensar que os grupos marginalizados são alvo, né? Isso é o que a gente tem como construção social. O processo é automático e não vai deixar de existir, porque é um processo cognitivo. Mas o sentido e o significado que a gente dá a ele muda. Note que quando a gente teve um presidente dos Estados Unidos negro, a gente já abriu uma porta para a nossa informação e nossa construção cultural de que é possível a gente conseguir ver o negro no poder. Então, como que isso é importante para a construção da identidade dos negros e nessa relação que se estabelece com os brancos? Isso também é importante para mostrar da capacidade, da aproximação de uma outra realidade que possivelmente as pessoas de cor branca não teriam. Né? Quando a gente vê uma mulher na presidência, isso já constrói para aquelas menininhas que estão entrando em contato, uma série de outros repertórios. Então, para a gente não ficar totalmente desesperançosa aqui, né, senão a gente não faria mais nada, existe sim uma ideia de que é possível mudar as crenças, a gente não muda o processo automático, a gente não muda o sistema social em si, que vai estar trabalhando, operando como um sistema, uns aqui, outros acolá, uns acima, outros abaixo, mas o sentido que se dá, o resultado disso pode ser mudado. Porque o problema é que o cérebro, como ele é apressado, a gente rapidamente, é mulher, é fútil. É mulher, é frágil, né? Esse sentido a gente dá porque a gente aprende. Mas quando a gente vê uma mulher no poder, quando a gente começa a ver que a mulher nem sempre é frágil, quando a gente vê que a mulher pode ser uma fortaleza, isso vai construindo outros repertórios culturais que vão sendo passados. Agora, é preciso muita paciência e muita calma, né? Porque eu não sei quantas gerações serão necessárias para que a gente consiga mudar esse cenário. Mas eu imagino ainda que um dia as mulheres vão estar no poder totalmente. Eu ainda tenho essa esperança, mas pena que eu não vou estar aqui para ver. Professora, antes, a Maera, eu não sei se aí a pergunta agora, agradecendo a Rebeca, e agora a pergunta é minha, na verdade, assim, eu acho que é a praia de vocês, mas a gente tem teoria trickle-down dos CIMES, não sei se vocês trabalham, eu realmente a pergunta é bem pessoal. Então, dentro de consumo, a gente tem uma chamada teoria trickle-down, que é aproximação e afastamento. Então, quando a classe, vamos supor, falando em consumo, quando a classe A está consumindo X e a classe B ou a classe E se aproxima da classe A busca novos rótulos, por exemplo, turismo. Então, eu estou indo para o Havaí, todo mundo vai para o Havaí e eu já não vou fazer mais turismo no Havaí, na verdade, começa. Então, o CIME tem essa questão de aproximação e afastamento intergrupo aí, que é bem interessante. Acho que Rebeca ajudaria muito Rebeca nessa discussão, uma perspectiva já usada em marketing e consumo há bastante tempo. Obrigado, professora. Maiara, bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Sempre queria parabenizar a professora, sobretudo pela trajetória aí, pela bagagem também, acho que foi uma tarde de muito conhecimento, enfim. E aí eu queria uma pergunta bem direta mesmo assim, pelo menos para mim é uma dúvida, mas assim, se existe uma diferença entre a construção das identidades, né, colocando no plural, como você mesmo pontuou, e a construção de selfies, assim, se existe uma diferença entre esses dois termos ou conceitos, enfim, porque para mim me pareceu um pouco, ao mesmo tempo, muito próximo, não sei se teria algum distanciamento. E aí, já pegando também carona um pouco no que Carlos pontuou, eu também queria trazer nessa questão das redes sociais. Você colocou que a construção, né, do selfie, ela é baseada em alguns critérios, né, como, por exemplo, a experiência, a comparação, os papéis sociais, o julgamento social e a cultura. E aí, trazendo principalmente os pontos da comparação e do julgamento social, que são muito pertinentes às redes sociais. E aí eu queria saber se somente esses dois pontos, eles interferem muito hoje em dia nessa construção de identidades. Tipo, de que maneira essas redes sociais, as plataformas de redes sociais, elas estão interferindo nas construções de identidades, por exemplo. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Vocês são muito gentis, tá? Assim, quando vocês iniciam a fala, sempre estão agradecendo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o contato de vocês. Vejam,
a diferença entre a teoria da identidade social e o self. A gente vê muito esse conceito de self dentro do que o Turner, que foi um dos discípulos do Tajfel, desenvolve depois, quando ele desenvolve a teoria da categorização social, tá? Mas eu diria para você aqui que se a gente não faz uma análise muito profunda e a gente busca conceitos que nos falem, porque é com o que a gente trabalha, tá? Relações intergrupais. Então, quando a gente busca esses conceitos, não vai haver uma diferença, pelo menos na conversa que a gente está tendo aqui, no que nos interessa, entre identidade social e self. É uma construção através dos papéis, é uma construção através das experiências, através da interação com o meio social, e que já se sabe, não se encontra só em uma dimensão, mas em dimensões múltiplas, um self social, um self acadêmico, um self físico, um self intelectual, e considerando também os grupos que a gente faz parte, os papéis que a gente desempenha. Então, para isso, o que é que eu quero dizer? É como se a gente pensasse num construto único, tá? Mas isso é uma perspectiva minha, tá? Outras pessoas, outros pesquisadores da área vão abandonar a ideia do Tajfel, pensando que o Tajfel talvez não falasse tanto da comparação social, mas muito mais da pertença, e o Turner, que na sequência desenvolve uma teoria paralela, eu digo que elas seguem o mesmo caminho, né? Considerando muito mais a pertença. Então, assim, a diferença é basicamente o foco. Por isso que tem aquela figura que eu coloco para vocês, que muito depende do nosso enfoque. A gente vai estar enfocando aqui nos processos cognitivos, nos processos que são intrapsíquicos, esses mesmos, né? Eu vou estar focando na história, na parte mais sociológica do construto desse conceito. Então, depende do enfoque, muito mais do que do entendimento do construto que você traz. E a outra pergunta foi sobre o papel das redes sociais na construção da identidade social. Isso? Então, vamos pensar que quando uma criança hoje já tem por volta dos seus 2 anos, eu não sei nem se antes, acho que até antes, né? Ela já começa a ter contato com o celular, o tablet, o notebook, o computador, com as mídias. Ela já começa de forma muito precoce, muito precoce. Ela não está preparada para se entender. Ela está numa construção como uma esponja, porque uma criança é uma esponja, e naquele momento ela já se depara. Supondo que essa criança tenha total acesso. Muito pequena, ela já sabe mudar de tela, trocar, ouvir, interagir e tal. Então, o que a gente pode dizer disso? Né? O que a gente pode dizer disso? Tem um papel muito importante, e a gente não sabe em que medida os responsáveis têm acesso a controlar esse contato com as redes sociais das crianças. A gente não consegue pensar em que medida, porque, inclusive, hoje na escola, a criança tem acesso a um computador, a um tablet, e em algumas escolas, inclusive, não só o acesso, mas a necessidade de uma ferramenta dessa para poder realizar as atividades escolares. Então, é enorme, é muito potente o papel que as redes sociais, que a interação social hoje, a interação digital tem em relação ao desenvolvimento de uma criança. E como nesse processo, nessa fase da vida, a absorção das informações, ela é muito grande, é muito perigoso, mas é o que temos. Mayara, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Obrigada. Obrigado. Bruna? Professora, é uma coisa bem rápida, assim, para entender com relação a essa questão da mudança e tudo mais, né? Essa ruptura, essa nova identidade. Talvez seja interessante, além de falar sobre, ou não falar sobre a questão do grupo, mas ver uma perspectiva mais de autoconceito, ou os dois, ou nenhum, ou um. Eu fico assim, meio, não perdida, mas eu acho que perdida, assim, para tentar entender isso, porque eu fiquei me questionando, porque a perspectiva era mais, por exemplo, subjetiva, a subjetividade dessas mulheres com relação à moda em si, não com esse foco tão grande no grupo, porque eu acho que a gente já focou bastante na questão do grupo, a questão da acessibilidade e tudo mais, que as pessoas com deficiência já experienciam. Então, é muito nesse sentido, talvez focar mais numa perspectiva de autoconceito, ou, meu Deus, o carro do ovo, passando algum carro, ou numa perspectiva do grupo mesmo, identidade social, ou talvez, de alguma forma, focar nessa questão da pertença, mais nesse sentido. Desculpa, gente, esse barulho. Olha, existem instrumentos que medem
que avaliam o autoconceito, de forma bem específica, considerando 5 dimensões, né? Mas eles vão avaliar, vamos dizer assim, a valência do autoconceito. Se o autoconceito é baixo, se é médio, se é alto, o seu autoconceito físico, né? Vendo você como agora uma pessoa que sofreu um acidente, que agora tem dificuldade de locomoção, tem que se locomover através do uso de uma cadeira de rodas, eu não sei, pode ter algum membro amputado, eu não sei, uma condição realmente que muda muito a sua vida. E aí o seu autoconceito físico, ele não vai ser o mesmo autoconceito que você tinha antes de sofrer o acidente, certo? Porém, são medidas fechadas, são escalas, né? Medidas fechadas que vão estar de modo muito até geral avaliando a valência, a magnitude do autoconceito em dimensões diferentes. O escolar, o pessoal, o social, você vai ver que uma dimensão dessa vai ter um impacto sobre a outra, né? Por exemplo, antes eu me sentia muito bem, muito feliz com o meu corpo, hoje eu já não me sinto mais. Então, agora isso prejudica no meu autoconceito, talvez social. Eu já não me sinto muito bem como eu me sentia antes na interação social, em fazer amizade, em iniciar um relacionamento. A minha autoestima caiu, é isso que eu quero dizer, tá? Agora você está me perguntando se seria mais interessante pensar no autoconceito ou pensar na identidade social. Eu diria para você que para o que você está querendo, primeira coisa, é buscar se você encontra escalas de medida. Eu não sei se você está interessado na pesquisa mais quantitativa ou qualitativa, mas supondo que é quantitativa, procurar escalas de medida mais específicas para o público-alvo, né? Para o tipo de vulnerabilidade que você quer investigar. Se não, você pegar uma que você possa adaptar para as condições que você quer para responder a sua pergunta de pesquisa. Mas quando você fala de autoconceito, você está falando de identidade social também, que eu acho que é isso que ficou um pouco confuso. Você não deixa de falar da identidade quando fala do autoconceito. Porque o autoconceito é construído em relação ao seu senso de pertença aos grupos, que é através disso que você constrói sua identidade. Então, o autoconceito é um dos elementos da identidade. A identidade, ela é construída a partir do autoconceito, ou seja, as informações que você tem sobre você, a autoestima, que é o valor que você dá a isso, o valor emocional que você dá a isso, que está relacionado à sua pertença. Que grupos que você pertence? Para essa condição muito específica que você traz, eu realmente não sei se, mas eu acho que tem, porque quando a gente vai verificar nas evidências internacionais, tem de tudo possível e imaginável, tudo, né, nessa vida. Mas, não existindo um instrumento para medir, você pode, então, fazer uma pesquisa qualitativa, como sendo uma pesquisa inicial, exploratória, para poder investigar o que aparece como reconstrução dessa identidade, desse autoconceito, dessa autoestima, fazendo perguntas bem pontuais, adaptando outras perguntas já feitas em outros estudos, para poder conseguir as informações que você precisa. Obrigado. Acho bem objetiva, tá? Porque o nosso horário já estourou praticamente. Tá certo. Era mais um comentário que na fala que a professora Sheila falou, no sentido de crianças, né? Porque elas, pela idade, ainda tem essa questão de não saber construir ao certo, né? Certas perspectivas que nós adultos já temos. E aí me lembrou dessa questão de uma discussão que eu acho que eu fiz na aula do estágio, né, do estágio da docência, que foi sobre essa perspectiva de comerciais para crianças e como isso às vezes eu acho que isso cabe nessa perspectiva de identidade, da teoria da identidade social, e como isso constrói, né, a identidade dessa criança ao decorrer do seu crescimento, e eu acho que isso influencia fortemente. Ao mesmo tempo, eu também penso que influencia também como o adulto como o adulto constrói sua identidade. Eu acho que isso reflete também na identidade da criança que está sendo construída, porque tem essa perspectiva de que a criança se espelha no adulto, se espelha nessa reprodução de atitudes, e eu acho que isso influencia. E eu acho que, realmente, acho que até pelo que a professora balança a cabeça, era uma dúvida que eu tinha, realmente influencia, né? Isso. De o adulto, quando vai construindo sua identidade, suas múltiplas identidades, como isso influencia na construção, pelo menos eu acho que do identidade primária, né, que a criança vai tendo, se construindo, e até é engraçado isso além que com essa questão dos comerciais voltadas e produtos para crianças, que até foi uma brincadeira que fizeram na aula, geralmente tem isso, quando a criança vai pelo um personagem, né, adquirindo essa, por exemplo, a perspectiva do McDonald's, que bota um personagem para a criança adquirir aquele produto, mesmo não sendo uma necessidade para ela. Nem necessidade primária é fome, mas é só mais uma necessidade de querer aquele objeto, e aí fica aquela questão da perspectiva social realmente. Você chega no seu grupo, o grupo de pertencimento, digamos, na creche, na escola, e fica um amiguinho, eu tenho e você não tem.
E eu acho que isso influencia também, era mais essa perspectiva, esse comentário que eu ia fazer, só que aí a colega falou antes, mas eu acho que ainda cabe falar. E aí eu agradeço pela atenção e por todo o conhecimento dado. Obrigado, Ashley. Professora, a gente trabalha muito com selfie aqui. A gente tem um autor da nossa área que é Lucian Belk, né? Ele tem um artigo clássico de 88 ele é da administração, da sociologia, ele tem uma formação mais heterogênea. Ele vai trabalhar muito self, o bem, né? O bem como posse e o self, e ele vai trabalhar o self estendido, né? Da Rebeca Leary, que perguntou agora para eu leciono comportamento consumidor, e dentro da disciplina a gente pergunta qual que é o seu self. Essa moça chamada Rebeca Leary, o self stand dela é um smartphone, né? Então estou colocando aqui que está gravada a aula lá. Brincadeiras à parte, a gente tem essa discussão com o Belk, que é um autor clássico na nossa área, que tem bastante artigos, e aí ele vai trabalhar do self estendido, self digital, e aí ele está trabalhando hoje com transhumanismo, justamente nessa discussão muito rápida, dessas mudanças muito rápidas. Hoje eu já pago, tem um orientador dele que tem um chip implantado no braço, então ele já paga todo o forma de pagamento com o cartão de crédito no braço. Então, a evolução do indivíduo nesse contexto, a identidade e tudo mais. Mas eu não vou entrar no mérito aqui, não, mas eu quero agradecer imensamente. É uma coisa que interessa muito, né? Você falou muito da questão líquida, né? Apesar das críticas ao Bauman, a gente sabe muito aí dos tempos líquidos, dos amores líquidos, das realidades líquidas, né? Então, nesse sentido. Eu vou passar a palavra para a Laura, depois eu faço um fechamento. Laura, fica à vontade. Bom, então, a gente encerrar, né? A gente está aqui na nossa hora. Pelos feedbacks que a gente tem aqui no chat, não é? Foi super positivo. Em nome da gestão aqui do GPCIMBER, por mim, professor Nelson, professora Renata, Bruna Lima e a Daiane, a gente agradece a sua participação, professora Sheila. Foi muito enriquecedor. Eu garanto aqui que o pessoal que está fazendo as dissertações, as teses, aqui acabou até criando um gás a mais. O pessoal cursa as disciplinas de marketing também, viu alguns conceitos sendo entrelaçados com o conteúdo que a senhora apresentou hoje, né? Seus feedbacks muito bons aqui no chat, então muito obrigada. Foi enriquecedora essa tarde e com certeza fica aí nossa muito obrigada. Não, acho que cortou. Oi? Repete que voltou, seu finalzinho cortou. Então, acho só agradecer. Minha internet está instável aqui, apareceu uma tajazinha. Então, muito obrigada, professora. Foi de muita contribuição essa tarde. E o pessoal, né, das dissertações e teses da temática, vamos, né? Que aí, com certeza, a gente aprendeu bastante hoje. Professor, eu não sei até que ponto cortou, professor, mas é isso. Tudo bem. Deu para pegar o início, né? Deu certo? Pegar. Deu certo. Obrigado, Laura. Que a gente tem um grupo de gestão, do GPC, tem 5 pessoas que estão lá na frente. Então, professora, em meu nome, em nome da professora Renata Baldanza, em nome do PPGA e da UFB, especialmente do GPC, nós agradecemos imensamente por uma tarde perfeita. A gente tem um compromisso de iniciar às 14, terminar às 16, por isso que a gente está cortando. Infelizmente, a senhora cortando, em respeito à senhora e respeito aos colegas, justamente pelo prazo e pelo horário. Então, eu faculto a palavra para a senhora vai desejar. Não saia para a gente tirar nossa foto, por gentileza. Eu fiquei para a gente tirar nossa foto. Eu agradeço imensamente mais uma vez. Muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Só agradecer, né? Eu acho que foi uma tarde bem produtiva. Eu gostei demais de ouvir as contribuições de vocês, as dúvidas, me fazer pensar a partir de outras perspectivas. A gente, como trabalha na área da psicologia, a gente tem, de fato, isso. Eu não sei se é um problema, porque a gente termina focando naquilo que a gente trabalha. Então, quando a gente traz um convidado, esse convidado trabalha na mesma área que a gente trabalha. Quando a gente discute um certo conceito, um tema, uma dissertação, traz a banca é da mesma área que a gente trabalha. Então, a gente termina gerando aquele conhecimento, mas ele se torna restrito àquilo que a gente faz. Quando vocês trazem outras questões, outros pontos de vista, outras formas de pensar até intervenções, eu acho, sim, valioso demais. Eu queria até que a gente depois conversasse para a gente, eu não sei, gerar alguma parceria disso, né? Eu queria também que você aparecesse no nosso grupo para trazer uma fala das pesquisas que vocês vêm fazendo. Aí a gente mais para frente conversa sobre isso. Muito obrigada mesmo, foi um prazer.
Achei vocês todos extremamente gentis. E eu acho que é isso que a gente espera, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê assim uma construção de um grupo e que isso acaba trazendo esses resultados, né? Essa forma da gente conversar, sei lá, mais simples, mais informal, esse diálogo, o interesse, que eu não sei se todos são estudantes de mestrado, não sei, mas, assim, esse interesse por saber, por perguntar, por trazer alguns apontamentos, nem sempre a gente vê isso nos grupos. Então, estão de parabéns. Obrigado. Nós temos aqui da graduação, mestrando, doutorando, doutores, pós-doutores, então tá um misto bom aqui hoje. Então. E de vários viés, não é só do PPGA, tem Pernambuco, tem outros estados, do Rio Grande do Norte, então, de Campina Grande. Não vou mencionar todo mundo aqui não, para não ser desmerecer. A gente tem um grupo bem completo aqui, bem nacional, no país inteiro. Tá? A gente é do país inteiro. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço imensamente. Obrigado, professora. Muito obrigado pela gentileza. Parabéns, muito sucesso. Será um privilégio da nossa parte tentar contribuir, fazer nossa visão sobre consumo, sobre da dificuldade de pesquisa e tudo mais. Será um prazer e nós somos pares. Eu e o Renato somos da UFAL, então a nossa casa. Nós estamos sempre na FEAC. A FEAC é a nossa casa. Nós não iniciamos pela UFAL, então é um privilégio trocar figurinhas, com certeza, no futuro. Eu vou parar de gravar para a gente tirar nossa foto.